Olá pessoal, estamos começando o nosso replay com muita informação para você. Vamos falar sobre a Série B do Campeonato Cearense, trazer melhores momentos. O Crato é líder, o Icasa venceu a primeira, o Barbalha já está de olho no Verdão, já tem jogador deixando o Guarani e o Guarani também pode anunciar reforços em breve. O Icasa já estipulou preço para os ingressos para Icasa e o time do Barbalha sábado que vem na Arena Romeirão. Itapipoca venceu a equipe do Crateús e a gente vai conversar com o Fábio Deoz, ex-Icasa, ex-Guarani, hoje no time do Itapipoca. O R4 venceu no Brasileiro Feminino Série A3 e já sabe que é adversária na Copa do Brasil de Futebol Feminino. Meia Maratona Padre Cícero, ufa! Tem muita coisa para rolar no replay desta segunda-feira. E o Márcio Alan, hein? Que saiu da Arena Romeirão, não falou com ninguém o que ele achou, comentar a avaliação do time dele na derrota para o time do Icasa e todo mundo querendo saber o que é que o Márcio Alan tem a dizer. Pois você vai saber aqui no replay, porque o replay, né, tem o repórter Jaider Santos e o Jaider Santos foi até o treinamento do Cariri ouvir o técnico do Negranil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O replay está no ar, já convido você para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Dá o teu like aqui, tá bom? Aproveita e curte, legal, que é sempre importante ter a sua participação aqui no replay. Acione o sininho, sempre que tiver nova postagem, o replay voltará, lógico, né? Aliás, o próprio YouTube tratará de lhe comunicar que a gente tá no ar, tá certo? Muita gente também no Instagram, galera do Instagram, vem para o YouTube, porque o programa tá no YouTube. Aqui eu boto o Instagram só para dar uma agitada, tá bom? Para chamar atenção pra galera. Mas olha, o Bruno Lima tá por aqui, um abraço Danilo Pereira, José Marcônio, o Sheik Mohamed, Jota também tá por aqui, Patrick, cadê aqui? O Ronaldo Souza, cadê aqui, rapaz? Salam aleikum pra você também, Sheik Mohamed. Chiquinho Teixeira, o Arcizinho, esse é craque. Adailto, o Glauber Alisson, o Igor Oliveira, o Baixio, o Carlos Silva, David Pablo, o Gilson Thierry, cadê aqui? O Matheus Ferreira, Rosenberg Freitas, presidente do Cariri, também está aqui. Vem para o YouTube, presidente, para acompanhar aqui o Everton, Cícero Vieira, o Bruno Cordeiro, Jailson, Micael, Júnior Santos, o Keniano Corredor, o Irineu. Olha quanta gente está aqui, aqui no Instagram. Pessoal, Berg Soares, Edson Lima. Galera, vem pro YouTube, que aqui no YouTube você vai poder interagir melhor com a gente. A gente tem muita coisa para rolar no replay. Deixa eu trazer o boa noite dela, que sempre dá um toque especial aqui o replay, né, com os comentários, com as observações. Ela é famosa e sempre que ela tá aqui, a audiência vai lá para cima. Rayana Lucas, boa noite. A Série B foi movimentada, Rayana. Esse final de semana a gente viu coisa, viu, Tony? Teve a primeira vitória, né? O primeiro time aí saindo com os 3 pontos. A gente começou a ver gols que a gente queria muito. Ficou naquele 0-0 os 2 jogos de estreia, pelo menos da chave A. E a gente vem aí com esses 2 jogos que foram movimentadíssimos, com algumas polêmicas, né? Brigas ali e tudo mais. E aí a gente vai render aí o assunto ao longo da programação. É sempre um privilégio estar aqui ao seu lado para falar, ter essa resenha, né? Que é boa, a gente gosta. E falar dos times daqui do Cariri também é sempre importante, principalmente com essa Série B aí que tá dificílima para os clubes, principalmente daqui do Cariri. Tá ok, então a Rayana vai estar aqui com a gente. Olha, daqui a pouquinho o Gilson tá por aqui, cadê o Adailton, Danilo Marcel, o Matheus Freitas, Biel. Galera, vem pro YouTube, o pessoal tá no Instagram, vem pro YouTube. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o campeão da meia maratona Padre Cícero, porque o Fábio Deoz vai participar com a gente e a gente vai trazer aqui também os detalhes do Itapipoca, que estreou porque choveu demais, mas aí quando foi estrear, estreou e surpreendendo muita gente, né? Porque o Crateús meteu um sapeca no Caucaia no primeiro jogo da segundona, e aí o Crateús chegou aí, meteu 4, e aí todo mundo dizendo, Crateús é o time a ser batido lá na outra chave.
Pois não é que o Itapipoca foi até Crateús e venceu por 1-0 o Guerreiro Poti. Como essa segundona tá equilibrada, tanto lá e Loa, né? Tanto aqui como lá. A gente tá de olho aí nas duas chaves e a gente tá vendo também o desempenho dos times de lá e acompanhando de pertinho. Pois é, rapaz. Garoto travesso provocou suas travessuras com Crateús neste fim de semana. E o Fábio Deos tá lá, goleirão que a gente conhece bem aqui do Cariri, né? Mas vamos fazer o seguinte, antes de colocar o Fábio Deos, meia maratona ontem, movimentadíssima, mais de 4 mil inscritos na meia maratona, 21 km, saindo da Praça da Sé, indo até a Praça do Romeiro, lá na matriz de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro, 10 km, 5 km, saindo lá da Praça do Romeiro. Teve também o pessoal cadeirante, foi muito bacana, uma festa bonita do atletismo, encontro de amigos, foi muito legal. E a gente esteve registrando vários momentos, inclusive você encontra entrevistas lá no Instagram do Replay com Tony Souza, com a Marina, que é juazeirense, mora 14 anos na Bahia, voltou para Juazeiro, correu e ganhou os 5 km. Agora, a Laís, que é a esposa do Justino, a Laís ganhou os 10 km e o marido dela ganhou a meia maratona, os 21 km. Falamos também com o vencedor da cadeira de rodas, dos 5 km em cadeiras de roda, né, que era o Gilvan Gonçalves, lá de Várzea Alegre. Então tem muita coisa lá que a gente acabou registrando para você da meia maratona Padre Cícero no Instagram do Replay, na organização da Prefeitura de Juazeiro do Norte, com a Secretaria de Esportes, enfim, vários parceiros. Foi muito legal, muito organizado, um evento grandioso, com mais de 4 mil pessoas correndo. Então a gente fez o registro da chegada do campeão da meia maratona, o Justino Pedro. Veja aí para você sentir, né, a emoção. O rapaz fez em 1 hora 7 minutos, menino. Saí da Praça da Sé. Eu tô fazendo isso de moto. Saindo da Praça da Sé até a Matriz, eu tô fazendo de moto. Às vezes até mais do que 1 hora. Acho que umas 12 horas pra mim, se fosse sem ser de moto correndo, eu faria. Faria? Umas 12 horas. Conversando, batendo papo. No instante passa. Dá certo. Um pacote de bolacha na mão, dá tudo certo. Veja a chegada aí do campeão da meia maratona Padre Cícero, o Justino Pedro, o homem que fez a meia maratona em menor tempo este ano. Se liga. Primeiro colocado da meia maratona Padre Cícero, 21 km. Aqui Justino Pedro, de Petrolina, recebendo ali a medalha do prefeito Crespo Bezerra. Eles são 6h30 da manhã, pouco mais de 1 hora. E o Justino, dos 10, do 21 km, Justino Pedro, de Petrolina, recebendo aqui o abraço da família, bacana. Respira um pouquinho aí, Justino, que 21 km não é qualquer coisa, 1 hora, 7 minutos ali. É a terceira ou é a quarta vez que você chega em primeiro lugar, Justino? Então, bom dia a todos, né? Primeiramente, agradecer a Deus, né, por estar aqui novamente, né? Tricampeão, né? 3 anos consecutivos, graças a Deus. Eu que, de hoje a 15 dias, né, estive na meia maratona da Cultura Irrigada em Petrolina, uma das provas mais fortes, eu acho que a nível Brasil, né? E fui 10º colocado, né? E hoje, graças a Deus, consegui me superar. Vencendo aí, liderando a prova de ponta a ponta. E só agradecer a Deus por tudo, a meu treinador, a minha família, a minha equipe e todas as pessoas do Brasil todo, principalmente aqui em Juazeiro, que o pessoal gosta muito de mim. Inclusive, eles me chamam de o rei do Cariri. É especial pra você essa minha maratona? Sim, eu gosto muito de correr aqui, eu me sinto bem. Já são mais de 15 anos que eu sempre estou aqui, né, competindo nas diversas provas, então pra mim, eu me sinto em casa. Parabéns, Chico. Quantos anos, Chico? Minha idade, vou fazer 41 agora. 41. 41, tá um menino. Daí Justino Pedro, né, que tá por aqui. Foi esse percurso tranquilo? Você conseguiu realizar tudo que você queria de técnica para essa corrida? Sim. É uma prova muito dura, né? Muito sobe e desce. O calor também hoje estava grande. Mas eu gosto de provas assim, dessa característica, né? Inclusive no mês de janeiro a gente faz uma preparação
um mês treinando na Serra, então essa subida aqui pra gente fica fácil. Valeu, parabéns, Justino. Justino Pedro, de Petrolina, primeiro colocado da meia maratona Padre Cícero. Que bacana, que legal, né? Ele aqui ganhando, muita gente ali esperando, só a chegada, né? E o pessoal tem aplaudido muito, todos que vieram, que chegaram, mas de forma muito especial, o pessoal dos 21 km. Gente, observando aqui essa meia maratona Padre Cícero, muito bem organizada, Secretaria de Esporte e Juventude de Juazeiro do Norte, nós contando com vários parceiros, num grande evento, que a gente vai estar repercutindo mais aqui no replay, porque grandes momentos merecem replay. Deu para sentir aí, né, pessoal? Deu para sentir que bacana, que clima, né? Muito legal mesmo que a gente teve na meia maratona ontem. Então, abraçar o pessoal lá da Gestão Municipal de Juazeiro do Norte, Secretaria de Esporte, Juventude, o Felipe, o Pequeno, toda a equipe, né? Uma equipe realmente grandiosa que fez um trabalho maravilhoso durante a organização. Olha, você não tem ideia de como dá trabalho organizar, né, uma meia maratona como essa para mais de 4.000 participantes. É muito legal. E conta com vários parceiros. A Perbone Brasil, por exemplo, é um dos parceiros que sempre está aí nas corridas, né? Muito legal mesmo. Titelas Bar, José Arinaldo, o Antônio, o pessoal vem para o Instagram. Ismael, Rogério Macedo, Cícero Melo, Paulo, tá bom? Breno Alexandre, Arthur Geradores, galera, vem pro YouTube, que aqui no YouTube a gente consegue fazer o negócio andar legal. Vamos fazer o seguinte, deixa eu trazer ele aqui pro bate-papo bacana, é o nosso querido Fábio Deoz, goleiraço, já teve passagem importante no time do Icasa, teve passagem pela equipe do Guarani e agora, né, está no Itapipoca. Sempre bom bater um papo com esse cara que, quando está aqui no futebol cearense, ele se destaca. E não vai ser diferente, com certeza, do Itapipoca. Fábio Deoz, boa noite, prazer estar falando contigo. Você agora na terra dos 3 climas, rapaz. Tudo em paz, meu querido? Fala, Tony. Boa noite. É uma satisfação imensa estar falando contigo novamente. E estou aqui na cidade dos 3 climas, né? Fui bem recebido e vamos dar sequência a esse trabalho. E como foi, rapaz, esse acerto? Porque por aqui eu ouvi dizer que o Zé Ivan estava de olho em você para repatriar você aqui para o Leão do Mercado, velho. Pois é, eu tenho um carinho especial, né, pelo Guarani e fiz uma bela amizade aí com o Zé. É um cara que eu respeito muito, ele sabe disso. E eu não pude concluir o meu trabalho, né, no ano que eu estive aí, mas eu deixei um pouquinho do meu trabalho aí, ele gostou. Eu acredito que ficou essa coisa de volta, não volta, e vem aqui terminar o trabalho, mas ficou para uma próxima, né? Eu vim para o Itapipoca e espero aqui também fazer um grande trabalho. Como é que tá esse Itapipoca, rapaz? Inclusive, vocês acabaram surpreendendo o Crateús, que vinha de uma vitória emblemática, né? 4-1 de virada em cima do Caucaia, já no Raimundo de Oliveira. E aí, todo mundo começou a falar muito do Crateús, e aí vocês vão lá para Crateús e vence por 1-0. Como é que tá esse garoto travesso, velho? Bom, falar um pouco aqui da gente, né, do Itapipoca. Eu acho que está uma mistura de experiência com juventude. Realmente a gente pegou uma grande equipe, estrearam muito bem, que foi o Crateús. Não é à toa que na estreia foi logo uma goleada. E jogar lá diante deles foi difícil, né? 3 horas da tarde, contra uma equipe muito organizada, respeito totalmente, tem uma belíssima torcida. Mas a gente pôde impor nosso ritmo, mostrar um pouco do nosso trabalho e conseguimos achar o gol, né, trabalhando de forma, eu acho que muito humilde e concentrada. Conseguimos manter o resultado de 1-0 e os 3 pontos foi
acho que muito crucial, né? Para o começo da competição, realmente ir lá e vencer o Crateús da forma que foi. É importante para a gente, só que a gente tem que manter essa sequência. Já tem uma grande guerra aqui em casa, que é quarta-feira, né? Porque assim, o primeiro jogo vocês acabaram tendo adiamento por conta da chuva, né? E o jogo que seria da estreia, que acabou sendo interrompido, vai ser na quarta-feira, aí contra o Atlético Cearense. Como é que tá o clima aí, cara? Tá chovendo muito? Não tem perigo de repente cair um dilúvio quarta-feira e adiar de novo esse jogo, velho? Olha, sobre o clima, sempre vai estar nas mãos de Deus. Aqui chove bastante, realmente eu não esperava, né? Eu acho que quando eu estava no Em Casa, 2024, a gente veio jogar aqui e choveu, eu acho que no segundo tempo. Só que, eu já vim para cá sabendo, olha, aqui a mudança é muito rápida do clima, você tem que se adaptar muito rápido. E realmente foi uma chuva de proporção muito grande, né? Não conseguimos estrear em casa, a estreia foi fora e, pelas graças de Deus, a gente conseguiu a vitória. Mas espero que seja uma quarta-feira maravilhosa para a gente, né? Que Deus abençoe o nosso clima, que realmente tenha jogo e que a gente possa ir em busca da vitória e quem sabe se contemplar com a vitória, né? Cara, me chama a atenção essa montagem do time do Itapipoca, porque é um time jovem, assim, um time mesclado com jovens e também com jogadores experientes, né? Tem você, tem o próprio Índio, que a gente conhece já há algum tempo, enfim, vocês têm jogadores rodados e também tem uma galera jovem aí. Por exemplo, o David, que marcou o gol, é uma cria do Itapipoca, né? Chegou, acho que, ser emprestado, se não me falha a memória, pro Tianguá, e aí volta pro Itapipoca. Acho que ele tem o quê? 22 anos, se não me falha a memória. E o cara que fez o gol, né? Inclusive foi escolhido o craque do jogo pelo pessoal da transmissão da federação. Então, assim, é uma mescla bem interessante aí, né? Tem uma galera jovem que tá entrando, tá resolvendo, e uma galera também experiente aí com boa rodagem. Você, inclusive, é uma dessas pessoas. Eu fiquei surpreso realmente, né, de chegar aqui e ver tantos talentos jovens e com tanta sede de aprender, de colher, né, dos mais experientes. Como você fala, a gente tem grandes jogadores aqui, tem o Tadeu, né, tem o Batata, que é um jogador muito experiente, o próprio Índio, eu com o meu trabalho também, e eles ouvem bastante, são garotos que, sabe, obediente dentro de campo, fora dele, muito observador. E eu acho que está sendo uma unção bacana. Para o primeiro jogo, a gente tem aquela ansiedade, mas graças a Deus deu certo. A gente tem que manter, né? Tem que ter essa regularidade. Eu espero que Deus abençoe o trabalho do David, garoto novo, promissor, não só dele, mas como muitos jovens que tem aqui. Como eu falei, me surpreendeu bastante. E essa mesclagem, ela é importante, né? Acho que tem tudo a agregar, né? Não só a gente passar a nossa experiência para eles, mas colher também frutos, né? Da garotada aí, que é a força de vontade, né? Cara, como é trabalhar com o Dema, técnico que foi um cracaço de bola e hoje está iniciando uma carreira como treinador? Olha, Tony, está sendo sim um aprendizado, mais um aprendizado na minha carreira. Trabalhar com um cara tão, assim, querido dentro do futebol e acho que um profissional excelente, nos passa confiança, tem um bom trabalho, também nos ouve, que isso é muito importante, né? Então, cara, tá sendo muito bom, né? Para a minha carreira em si, para a carreira de todos aqui, tá trabalhando com um cara que, né, teve a sua história e mostra um pouco da história dele realmente no dia a dia. Isso é muito bom. Então, para mim está sendo maravilhoso e eu acredito que para os demais também. Mas ele não dá um de Renato Gaúcho não, né? Quando os cabas erram um chute, um passe, ele vai lá e diz, faz assim. Porque ele batia bem na bola, o baixinho era abusado. Não, às vezes rola aquela resenhazinha ali e tudo, mas é coisa do dia a dia, tem que ter essa conexão entre treinador e atleta. Realmente ele tem a batida, né? Tem esse chute. Não é à toa que foi um grande jogador, mas ele tem a resenha, tem aquela brincadeira, mas é um cara muito, assim, muito sério,
um dia a dia excepcional, e o que ele pode passar de melhor para a gente, para nos deixar mais confortável possível, ele passa, e isso está sendo muito satisfatório, né? Todo mundo fala que o Icasa é o bicho-papão da chave daqui e que o Guarani de Sobral é o bicho-papão da chave daí. E no Itapipoca, no grupo, o que é que vocês acham? Bom, eu acho que futebol é decidido realmente dentro de campo, os 90 ali diz muita coisa. Eu acho que não tem favorito, é uma competição muito difícil, né? Eu já pude participar em grandes equipes, como o Icasa, como o Guarani, e eu sei da dificuldade que é essa competição, e eu acho que para estimular um favorito, acho que não é hora, acho que o trabalho na sequência da competição vai dizer muito sobre isso, e é como eu falo, é com muita humildade que eu falo que eu espero que a gente possa passar por essa dificuldade, mas com sabedoria, somando pontos, e sempre almejando ali o topo da tabela, mas que é uma competição difícil, eu acho que não tem bicho-papão, acho que o que vai prevalecer é muita força, muita entrega, né, muita raça mesmo, e eu acredito nisso, né, é uma linha de raciocínio que eu tenho, acho que não tem favorito, é uma competição muito, acho que parelha, né. Ô, Fábio, como é que tá o gramado aí do Perilão? Porque o que sempre foi um gramado muito pesado, principalmente no período de chuva. E era um fator muito importante para o Itapipoca, que treinava aí antigamente, a gente quando ia para aí, porque estava acostumado a jogar um pouco nesse campo pesado, quando chovia, e acaba dificultando muito o pessoal de fora. Mas lógico, vocês estão trabalhando, tem alguns, por exemplo, você chegou, está com pouco tempo, acaba tendo que ter também uma questão de adaptação. Mas o gramado, como é que tá? Tá bem realmente? É um gramado que pode ajudar a equipe, porque a gente já viu também alguns gramados que atrapalharam. Por exemplo, lá em Quixadá esse ano, o Abelhão mais atrapalhou o Quixadá do que ajudou. O Crato no ano passado, o Crato foi atrapalhado pelo gramado do Mirandão. Hoje o gramado é totalmente diferente, o gramado do Mirandão. Aí o gramado do Perilão vai ser um fator importante para o Itapipoca ou pode ser um adversário também? Bom, eu espero que continue atrapalhando os adversários, viu? E assim, a gente treina aqui, a gente também tem as nossas dificuldades, mas o nosso estádio ele tem que ser sempre falado como um ambiente sagrado, não importa a dificuldade, não só aqui, mas em qualquer lugar, a gente tem que entrar sempre para vencer. A ansiedade de estrear dentro de casa, diante da nossa torcida, existe, porque a gente, como atleta, a gente tem que sempre pensar em passar o melhor e não errar, mas tem as dificuldades no campo, mas a gente trabalha aqui, a gente tem que entender que é o nosso lar, e dentro da nossa casa tem que prevalecer a nossa força, diante de erros ou acertos. Eu, particularmente, eu espero que dificulte mais ainda para o adversário. Para a gente aqui, eu quero que só venha frutos e bênção de Deus aí para nós. Torcida chegando junto, tá apoiando muito a torcida do Itapipoca? Sim, a torcida maravilhosa. Eu já pude sentir, né, que ia ter a estreia e eu já pude ter ver essa atmosfera. Eu vim enfrentá-los aqui, como eu falei, e vi que é uma torcida muito aguerrida, apoia bastante. Hoje eu estou defendendo as cores, então eu quero esse apoio, quero me sentir em casa, eu quero poder fazer o meu melhor, que é o meu trabalho, é muito sério, e, poxa, eu almejo sim um acesso, eu almejo sim um título, eu quero isso para a minha carreira, vim para cá com esse intuito, espero em Deus que eu possa fazer um grande trabalho e dar uma alegria que essa torcida maravilhosa, ela merece. Fábio Deosa, é sempre um prazer estar falando com você, a gente conhece seu caráter, você cidadão e além do grande goleiro,
né? O contato que nós tivemos com você aqui sempre foi muito positivo nos clubes de Juazeiro do Norte, tanto no Icasa, no Guarani, e a gente deseja boa sorte também para você aí no Itapipoca, que é um dos times tradicionais do futebol cearense, já foi uma grande força também no interior, e eu torço muito, você sabe disso, para o fortalecimento do futebol do interior, e o Itapipoca também está entre essas equipes. Então, que você passe o meu abraço aí para todo mundo aí de Itapipoca, o Betinho, o Dema, tá bom? A galera toda que tá por aí, que você possa passar o meu abraço, que a gente tá na torcida, que o Itapipoca possa fazer um grande trabalho. E quem sabe, aquela coisa, para mim fica difícil torcer para algum time, porque eu tenho um amigo em todo lugar, rapaz. Então eu prefiro dizer assim, que suba aquele que aproveitar as melhores oportunidades, que trabalhar de forma mais correta, porque eu fico com o coração dividido por tantos amigos, e você já é um que reforça a minha torcida aí no Itapipoca. Então, boa sorte para você, e o espaço está sempre aberto aqui, tá bom, meu parceiro? Amém, meu amigo. Eu que agradeço, reforço também essa questão, esse laço de amizade. Obrigado sempre pelo espaço, pelo respeito pelo meu trabalho. Eu admiro o seu trabalho bastante, eu espero que você continue levando essa informação, buscando realmente o lado do atleta. E é isso, Deus me abençoe. Espero estar sempre aí mostrando o meu trabalho e dando grandes alegrias aonde eu passar, e aqui é o Itapipoca. Primeiro, valeu, grande Fábio Deoz, um abraço, meu querido. Deus abençoe imensamente aí. O goleirão Fábio Deoz está no Garoto Travesso, o Itapipoca, que joga quarta-feira, bem lembrado aí pelo Fábio, contra o Atlético Cearense, né? E jogou, foi no sábado contra o time do Crateús, né, Rayana? Foi lá no sábado. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Jim, vamos botar os melhores momentos? Itapipoca 1, Crateús 0. O jogo foi lá no Juvenal de Melo, em Crateús. Tá bom? Teve a transmissão aí da FCF TV e a gente traz para você aqui os melhores momentos desse jogão de bola, com o gol marcado pelo jovem David, talento da base da equipe do Itapipoca. Se liga aí! Esquerdo, cobrança curtinha, chegou nos pés do Índio, ele faz o cruzamento, toque de cabeça, perigoso, rapaz, no segundo poste o apitou, vamos ver quem vai na cobrança, partiu, correu, Chaparral, cruzou no primeiro poste, a bola vai com desvio, o goleiro defendeu uma, duas vezes pra ficar com ela, o Fábio Deoz, dentro do furdunço, toque de cabeça, a bola vai pra fora da grande área, toque de cabeça pra lá, pra cá, sobrou lá dentro, vem a finalização do Ronald Freitas pra defesa do goleiro Fábio. A arbitragem autorizou, foi na cobrança, o Dondon fez o cruzamento no segundo poste, toque de cabeça, vai em direção apenas a tiro de meta em favor da equipe. Pelo lado esquerdo, o Índio olhando para a grande área, faz o cruzamento, toque de cabeça em cima da marcação, pede pênalti ali o David, tudo com detalhes, orgulho dos nossos árbitros. Lançamento de bola dentro da grande área, vai sobrando tranquilo lá com o goleirão Fábio Deoz, subiu para ficar com ela sem dar rebote do Índio. Crateús que segue com ela, bonito drible do Lecim, tem espaço, fez o chute, a bola que passa do ladinho da trave do goleiro. Fado esquerdo, vai vir bola alçada dentro da grande área, falta cobrada no segundo poste, toque de cabeça, apenas um desvio, raspou ali no cabelo do Sub-20, e por aqui tem lindo lançamento lá pela ponta, em favor da equipe do Itapipoca, David tá cara a cara, vai fazer o primeiro gol, driblou o goleiro, bateu, golaço! Gol! Na sua melhor oportunidade agora nesse primeiro tempo, conseguiu aproveitar, enquanto que a equipe do Crateús vai tendo dificuldades para aproveitar. Pode pintar também, jogada ensaiada, vamos ver, 5 minutinhos, a falta que vai ser cobrada, vem o chute do Ronald Freitas, forte demais, a bola que se Guilherme, perna direita, lindo lançamento, vem o Ronald, fez o cruzamento, a zaga afasta no último segundo, no último minuto de Coutinho, ele faz o cruzamento, toque de cabeça, a bola raspa a trave e se perde em tiro de meta, perna canhota mandou no segundo poste, toque de cabeça na defesa para cortar, o Índio fica com a sobra, bateu direto nas mãos
do goleirão Fábio Deos, que se 8 foi a bola no segundo poste, ela tá viva dentro da grande área, vamos ver no que é que vai dar, tiro, o atleta David coloca ela em escanteio, não colando, o Paco já tá com ela, soltou, cruzamento dentro da grande área, toque de cabeça no travessão! Agora vamos dizer o seguinte também, viu? O Crateús vendeu caro essa vitória de Itapipoca, foi uma pressão grande, meu amigo. Quando foi pro gol, o Fábio foi lá e fez a defesa, mas você vê como é o futebol, é um detalhe, né? O time do Crateús é um time muito bem armado pelo Reginaldo França, que é muito bom treinador. Eu acompanho o Reginaldo França já desde muito tempo, lá de 2008. Se eu não me engano, ele era técnico do São Benedito, e depois eu vim acompanhando alguns trabalhos do Reginaldo. Foi vice-campeão cearense com o Crato, naquele time de 2020, que tinha o Hércules, que hoje está no Fluminense, tinha uma turma boa do Atlético Cearense, foi feita uma parceria com o Atlético Cearense. O Atlético Cearense trouxe todo o time para cá, né, uma garotada também, e juntou com alguns jogadores que já estavam aqui. E o Carlão, inclusive, que é o goleiro hoje do Icasa, era o goleiro titular daquele time. E o Hércules, com 16 anos, naquela ocasião, acho que tinha o Artuzinho, que estava também aqui, que era da base do Crato. Então tinham poucos jogadores aqui da região e a maior parte do Atlético Cearense, dessa parceria da época, o presidente era Ivan Barros e a dona Maria, né, Maria Vieira, que era presidente do Atlético Cearense. Então o Reginaldo França era o técnico daquele time que decidiu com o Icasa, e o Icasa ganhou a final lá no Inaldão, era o Osto Luiz, o treinador, e aí acabou que o Reginaldo França faz um trabalho muito bacana, né? Eu acho que às vezes falta um pouco mais de paciência, aquela coisa dos nossos treinadores, né? As diretorias às vezes não têm tanta paciência, mas é um técnico muito interessante. É do futebol brasileiro, né? Aquela a coisa. gente tem isso, que é essa continuidade de trabalho. Recentemente a gente viu o Felipe Luiz saindo do Flamengo, né? E a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, aproveitando para dar uma leve alfinetada. Alfinetadazinha. De praxe ali, que a gente tem essas alfinetadas. Dispensa o cara depois que goleia de 8-0, nunca vi um negócio desse. Perde e fica. Aí nunca vi um negócio desse. Foi meio esquisito mesmo aquela ali. Então, falta muito isso, né? Essa continuidade de trabalho. Enfim, alguns clubes que apostaram, por exemplo, vamos falar de Tite ali no Corinthians também. Eu acho que falta muito isso, dar oportunidade para o trabalho ser contínuo. E se a gente fosse contar aqui pelo futebol do Cariri, né? A gente não teria tanto tempo assim de fazer principalmente nessas competições mais curtas, essa reposição de treinador, encerrar um trabalho ali no meio do caminho. Não é legal, mas é de praxe no futebol. É verdade. Andresa, lá da Betolândia. Manda um alô pra Andresa na Betolândia. Um alô pra você, Andresa. Vem pro YouTube. O pessoal tá aqui no Instagram. Muita gente acompanhando. O Wanderson, o Thiago Alexandre, o Ponte Ítalo, a Nimaíma Moraes, o Madison, Cristina, Diego Paulista, Júnior Santos, Romário, Marciano Mascarenhas, o Gladyston Bezerra. Gladyston é o cracaço também de bola, Gladyston tá no Guarani de Sobral, né? Guarani de Sobral, joga muito o Gladyston. Galera que tá aqui no Instagram, vem pro YouTube, tá, moçada? Chega aqui no YouTube que a gente vai estar trazendo aqui muita coisa, muita informação. Daqui a pouquinho vamos trazer os melhores momentos de Cariri e Icasa e também de Crato e Guarani. Eu não consegui os melhores momentos. Inclusive agradecer o pessoal da federação, Mauro Carmélio Neto, né, que liberou para a gente utilizar também o material da FCF TV, mas a gente não encontrou os melhores momentos de Guarani de Sobral e Atlético Cearense para trazer aqui para a galera. Mas vamos colocar já, tá bom? Do Icasa e de Cariri e Icasa lá na Arena Romeirão no último sábado, e a gente vai trazer aqui para a galera, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Muita gente já está perguntando sobre essa questão, sim, dispensa no Guarani, daqui a pouquinho eu vou falar. O pessoal está perguntando sobre a questão dos ingressos para Icasa e Barbalha no próximo sábado na Arena Romeirão. 5.200 ingressos, tá bom? Foram solicitados pelo Icasa para a Federação Cearense de Futebol. R$20 a arquibancada, com uma carga de meia entrada a R$10. A parte da arquibancada prêmio, R$40. 50 com a carga de meia entrada e R$50 camarote, tá bom?
Então são 5.200 ingressos solicitados pela diretoria do Icasa, R$20 arquibancada, R$40 a prêmio, R$50 camarote, portanto, são esses os valores, 5.200 ingressos já pedidos aí pela diretoria do Icasa. Vamos já trazer para você os melhores momentos de Cariri e Icasa lá na Arena Romeirão, tá ok? Márcio Alan, falou com ninguém, saiu na Arena Romeirão, não falou com ninguém o Márcio Alan. Você vai ouvir o Márcio Alan aqui no replay. Jaider Santos esteve acompanhando o treinamento do Cariri e a gente vai trazer para você a primeira vez que o Márcio Alan se pronuncia. Ele saiu meio chateado lá da Arena Romeirão, acabou não falando com ninguém, tá certo? Deixa eu falar para você que a gente está aqui em nome de Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome. Icanet, a internet do replay no Romeirão é Icanet, a internet do replay lá no Inaldão também é Icanet. Segue lá no Instagram, a Icanet, e saiba as oportunidades que a Icanet tem a lhe oferecer, tá bom? Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Tudo em embalagem para você, mas é tudo mesmo, tá ok? Para pizza, para colocar fruta, para hambúrguer, sacolas, canudos, garrafa, aquela tampinha da garrafa, porque a Salviano Embalagens é indústria, então ele acaba oferecendo para você os melhores produtos e também com os melhores preços. É o melhor preço do Brasil. Segue no Instagram, Salviano Embalagens, fica ali na rua Mauro Sampaio 4500, bem pertinho do CT Praxedão, aqui em Juazeiro do Norte, tá? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, são mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil fica no Galpão 2 do Ceasa, em Barbalha. Tá aqui, um abraço pro nosso querido Val da Perboni. Val! Não deu, né, Val? Não tem problema, relaxa, deixa pra próxima. Ele é gremista, rapaz, nosso querido Val. Grande Val, um abraço. O Renato Gaúcho aprontou pra cima do Val. Meu amigo Val, um abraço, gente boa demais. Deixa eu falar pra você do Diniz Supermercado de Canta a Canta em todo canto. Tem o Diniz perto de você. Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha, funcionando até as 9h30 da noite e sempre com ótimos preços. Aproveita as promoções do Diniz Supermercado. A gente está sempre publicando aqui no Instagram do Replay, mas também você pode seguir lá o Diniz Supermercado, que tem muita coisa bacana, tá? Um abraço para Lorena, galera de Casa Chopp, Micael Gonçalves, o Tailã. Pessoal, vem pro YouTube. Daqui a pouco a gente vai botar aqui os melhores momentos de Cariri e Casa e também de Crato e Guarani, tá? União Vidraçaria, galera boa, um abraço bem forte. Rumão do Ônibus, de Montier, um abraço. Deixa eu falar para você de Espaço de Dança Aline Silva, que vai estar promovendo agora no mês de abril o Se Permita. E vão ser em 2 momentos super bacanas. Segue lá no Instagram, o Espaço de Dança Aline Silva, e você vai poder ver como participar desse Se Permita. Já trouxe a dançarina da Anitta, já trouxe a dançarina do Léo Santana. É sempre um evento maravilhoso aqui na região do Cariri, o Se Permita, organizado pelo Espaço de Dança Aline Silva, tá bom? Flor de Juá, primeiro e o maior farmácia de manipulação do Cariri é a farmácia Flor de Juá, tá bom? Então, você precisa de manipulados? Procura Flor de Juá, tá bom? Segue lá no Instagram, tem um novo endereço, fica ali por trás do shopping em Juazeiro do Norte, frente ao prédio da Medical Center, ao lado ali da CK, próximo à rodoviária de Juazeiro do Norte. Não tem como você errar, tá certo? O novo prédio da farmácia Flor de Juá, primeira farmácia de manipulação do Cariri, a primeira e maior farmácia de manipulação da região do Cariri. Vai lá e aproveita, tá? Quer manter a forma? Olha, vai na L-Fit Academia. A L-Fit Academia tem ótimos equipamentos, uma estrutura extremamente moderna, e eu fiquei sabendo que em breve tem um projeto aí para vir para Juazeiro do Norte e também para o Crato, viu? A L-Fit Academia, por enquanto, lá no conjunto Nossa Senhora de Fátima, em Barbalha, já está ampliando o prédio da L-Fit Academia, e eu encontrei uma galera boa lá, ó. Thaís Ferré, que é a nossa craque do futebol feminino, malha na L-Fit. Encontrei também o Wesley, ex-jogador do Icasa, do Guarani, do Barbalha,
o Cracaço de Bola também malhando por lá. Já encontrei muita gente boa. O Tom também, um dos grandes músicos aqui da nossa região, também malhando por lá. Eu estou lá tentando manter minha forma. Atividade física hoje, gente, musculação, não é mais negócio de estética, né? É saúde mesmo. Então aproveite, principalmente a galera aí, 40 mais, né? Agora sim que chama, Rayana? 40 mais, 30 né? mais, 40 mais. Eu costumo dizer o seguinte, quando você chega no Zenta, tudo aparece, tudo aparece. Então, fortaleça o músculo, gente. Vamos malhar, que é importante. L-Fit Academia, segue lá no Instagram, tem muita coisa bacana para você na L-Fit Academia, tá? Prefeitura de Juazeiro do Norte vem dando apoio grande ao esporte aqui na terra do Padre Cícero. Em breve tá chegando os jejunos. Se liga aí, viu? Depois de 10 anos, houve o resgate dos Jogos Estudantis em Juazeiro do Norte e como foi massa em 2025, em breve vai estar acontecendo também a versão 2026 e a meia maratona com a organização da Prefeitura de Juazeiro do Norte, dando total suporte aí ao esporte amador, também profissional, abriu aí inclusive inscrições pessoal que faz competição, pratica competição, disputa aliás, competição fora do município, fora da região do Cariri, então dá muitas oportunidades, abre editais, então segue lá também no Instagram da Secretaria de Esporte e Juventude, a Sejuve JM no Instagram, que você pode ver aí várias situações, tá bom? Edilan Máquinas, você tá precisando, você é costureiro, precisa fazer manutenção da tua máquina de costura, procura Edilan Máquinas, tá bom? Vai lá no Instagram também, que Edilan Máquinas pode fazer esse trabalho de manutenção da sua máquina de costura. Edilan Máquinas. Chama dar um abraço a galera que tá aqui acompanhando a gente, pessoal no Instagram, vem pro YouTube, tá bom, pessoal? Vem pra cá. Olha, tem muita gente aqui do YouTube. O Braulino Francili, boa noite, Tony, desculpe. Presentes aí vai. Esse time do Leão é muito ruim. Esses jogadores têm que pagar para vestir o manto do Guarani. É o Braulino que está em Jericó, na Paraíba. Calma, Braulino. Já chegou revoltado, homem. Faz isso não. Um abraço, nosso querido Braulino, tá lá em Jericó, na Paraíba. Ele tá aí meio coisado aí, o rapaz, viu? O Ted Filho também deixando boa noite. Terá programa hoje? Já estamos aqui, Ted Filho. Marcondes Barbosa deixando também uma boa noite. Ranieri tá por aqui. Crato Chopp vai invadir o Mirandão novamente. Tá certo, galera. Foi uma festa bonita ontem lá, viu? No Mirandão. Alexson, David, um abraço aqui pro Alex e pra Rebeca aqui no Crato. Tony, Verdão campeão pra subir, tá dizendo aqui o Alex. Nonato Gomes deixando também um boa noite, um abraço. Hermano Linhares, valeu. Domingos Sávio, boa noite. Estou ligado no programa, valeu, Domingos. Leandro Santos, Rayana, se a gente colocar um boné e Valtinho, vai ficar a cara do Vinícius Santos. É o Valtinho do Crato? Sim. É mesmo, rapaz, ele tá com a aparência mesmo, não tinha prestado atenção nisso, é verdade. Acho que a Série B está nivelada nas duas chaves, o Domingos Sábado. Também acho, viu, Domingos, com certeza. José Ananias, eu falei isso uma vez, vou dizer de novo, se o Icasa continuar ganhando, a torcida vai acompanhar, porque é tudo pertinho, gente. E como é, né? Pertinho demais. Aqui o Coqueluche Games deixando também uma boa noite. Antônio Vicente assistindo o programa na cidade do Crato. Sou torcedor de casa, mas só o nome não ganha jogo. Tá dizendo aqui, né? O Ananias, verdade. O Jaide tá por aqui, daqui a pouquinho entrevistinha com o Jaide fez lá com o Márcio Alan. Tá, boa noite, meu parceiro, Pedro Jocélio. Verdão do Cariri, esse é original, tá dizendo o Pedro Jocélio. O Edu dos Gramados, estamos em Teresina. Tony, Play Eduardo do Gramado e o Romero, um abraço aí. Romero foi um dos grandes goleiros do nosso futebol, viu? Futebol nordestino, não foi só aqui não. Hoje tá lá em Pernambuco, em Recife. Vai o Telencar, boa noite, meu nobre. Tony Souza, parabéns pela cobertura da primeira e segunda rodadas do Campeonato Cearense. Obrigado, Ailton, valeu. E o prorrogação continua, viu, gente? Prorrogação, terminou o jogo, a gente começa a prorrogação, tivemos o Leozinho, rapaz, repercutiu muito, o Leozinho lá em Portugal, participando do jogo Cariri e Casa, o alemão, que jogou Crato, jogou Guarani, participou do jogo ontem de Crato e Guarani, a gente tá sempre tendo essa inovação. O Jonas, ex-jogador Jonas, participou dos outros dois programas, então a gente tá sempre aí com prorrogação, tá?
Verdão do Cariri, esse sim, já li aqui, original. Meu nobre Tony Souza, estamos por aqui lhe prestigiando, meu amigo velho. Eugênio, abraço, Eugênio, caba bom. Boa noite, quantos torcedores em média você acha que tinha no Miradão ontem? A organização, né, a federação divulgou, inclusive, ontem eu tive informação que foi 820 ingressos disponibilizados e todos foram vendidos. 820 ingressos. Dá a impressão que tinha mais, né? Dava a impressão que tinha muito mais. Mas foi o número oficial que foi divulgado, viu, o Ted? Eu tô rindo aqui, o professor Thaleson, ele tá dizendo que vai fazer acontecer esse encontro aí entre o Valtinho e o Vinícius. O Vinícius? Pois pronto, vamos fazer esse encontro que dá certo demais. Bora fazer o seguinte, vamos trazer aqui os melhores momentos de Cariri e Icasa, 2-1 para o time do Icasa, aquele chamado detalhe, né? Raimundinho, Emílio Bernardo, Lama Lima, Danilo Brito, né? Todos falaram, olha, vai ser um campeonato difícil, decidido no detalhe, e a gente viu esse detalhe mesmo acontecendo, viu? Ronato Félix, o Crato tá demais, tá aqui na Alegria Grande, Edson Gonçalves, o Átila Teixeira, o Romário, galera, vem pro YouTube, tá bom? Se inscreve aqui no YouTube e dá o like, pessoal, dá a curtidazinha aí que é massa, o YouTube ajuda a impulsionar também o nosso trabalho, se você der a curtida, tá? Vamos acompanhar os melhores momentos aí, Cariri 1, Icasa 2, jogo realizado sábado na Arena Romeirão, olha aí. Apita Paulo Vitor Luna, tem bola rolando na Arena Romeirão para Cariri Icasa, e já vinha tentando Icasa, toma a bola o Cariri, já vem tomando agora de novo o time do Verdão, chega por ali o Cássio, abre na esquerda, por lá tá o Tiaguinho, olhos nos olhos, observa, preferiu tocar com o Andrei, abre no meio campo ali com o Juliano, recua, retrocede agora com o jogador que é o Davi, Vitor Salvador. Vem pressionado ali o Davi, toca a bola na esquerda com o Max Oliveira. Já procura para ver para quem toca, chutou em cima ali do Alexandre. Jogador do time do Cariri. Cariri jogando hoje com seu uniforme número 1. Aquela com azul e preto. A camisa e calções e meiões pretos. É o time de casa com seu material tradicional número 1. Camisas, calções e meiões na cor verde. Verdão literalmente. Verdão literalmente. Lá vem ali o Juliano. Abre na canhota, botou ali o Andrei para correr. Posição legal, olha, faz o cruzamento. Olha o Icasa! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Do Icasa! Dentinho é jogador que arrebenta. Num cruzamento do Andrei pela esquerda, ele olhou e botou ali a meia altura, a bola entrou na pequena área, ninguém do Cariri chegou para fazer intervenção, e o Dentinho, bem colocado, oportunista, botou a bola no fundo da rede, é bola para o time do Icasa, a rede balançou e o Verdão faz 1-0, 1 para o Icasa, 0 para o Cariri. Juliano recebe a bola do meio campo, trabalha com o Tiaguinho, fica na canhota, olha para quem tocar, faz o cruzamento em cima da defesa. A sobra é do Juliano ainda. Olha a bola boa, boa bola pro time do Cariri. Lá vem pela esquerda o Negro Anil dentro da grande área, Alexandre. Fica girando a bola por ali, é o Luquinhas, na verdade. Quem tenta a jogada, chega a defesa, tira. A sobra é do time do Cariri, João Betis. Bota pra área, tira o Andrei de cabeça. A sobra ainda é do Negro Anil, Pablo. Toca a bola com o João Vitor, faz o cruzamento. Ninguém apareceu pra tocar de cabeça. Do gol, lá vem de novo. Olha o Dentinho, vai fazendo o filo, o time de casa vai fazer o segundo. Cássio, Alexis faz a defesa. E que jogada agora do Dentinho. Cariri, João Vitor faz o cruzamento, a bola fechada de peito. Filipinho bota a bola para a linha de fundo. É escanteio pro time do Cariri. É escanteio para a equipe do Cariri. Pode ser um lance que leva perigo. A meta do goleiro Carlão. Segura o daí, Carlão. Lá vem Araújo. Chuta a bola, vai, desvia. Tá por ali o jogador que é o Alexandre. Toque de mão.
Toque de mão? Toque de mão, o pessoal do Cariri tá reclamando que se tocou na mão, ele tava dentro da grande área, tinha que ser pênalti. E o Paulo Vitor dá falta. O time do Cariri queria pênalti, mas o árbitro dá falta fora da grande área. Um lance aí polêmico já no jogo envolvendo Cariri e Casa. Apita Paulo Vitor. Lá vem o time do Cariri. Araújo faz o cruzamento. Toque de cabeça! Pra fora! É o Conrado, fez o cruzamento. A bola desvia. Araújo dentro da grande área. Chutou cruzado. Chega o Davi. Tira o perigo por ali. Chegou o Filipinho, fez o cruzamento. Dentinho, a bola chega, tira de qualquer maneira o Lucas. Juliano! Alex faz grande defesa! Daqui a pouco você fala, vem Max Oliveira, toca a bola na esquerda com o Thiaguinho. Ele puxa para a perna direita, faz o cruzamento, toca de cabeça a defesa. Olha a sobra, Cássio chutou, Alexis faz grande defesa. O Cássio dominou a bola na grande área, tentou o ângulo esquerdo do goleiro do Negro Anil e o Alexis foi lá, fez grande defesa. Olha o Thiaguinho pela canhota, ela vai passando nos olhos, puxou a bola, fez o giro. Já retrocede tudo, bota no meu campo com o Andrei. O Andrei vai, passa no meio de dois. Ainda o lateral, chutou no gol! A bola passou pertinho. Na disputa, Luquinhas toca para o Araújo. Dá o drible. Opa, que é isso? Aí tem que ser cartão. Aí... conversou, mas aí não dá não, Leandro. Aí é o chamado valeu boi. Aí o Andrei vai levando o time de casa. Andrei e João Vitor. Aí o João Vitor foi dar um toquinho por trás e também será presenteado com um cartão amarelo, Leandro. E tentando levar a bola. Lá vai o Conrado pela esquerda, bota pro meio campo, toca a bola boa, lá vem o time do Cariri, foi pro chão e o árbitro não deu nada. Pablo e Araújo, saiu Pablo, lá vai o Araújo, faz o cruzamento, Carlão no terceiro andar faz a defesa. E apita Paulo Vitor Lima. Fim de papo neste primeiro tempo. Trabalha a bola, procurando o Pedrinho. Olha a bola boa pro Araújo, no meio de dois, foi pro chão, é pênalti! Apita, marca da Cal, aponta Paulo Vitor Lima. É pênalti pro Cariri. O toque pro Araújo foi no meio de dois. Dois atletas de casa estavam na marcação. Foi pro chão, camisa 10 do time do Cariri. É falta pro time do Cariri dentro da área, é pênalti. Observa por ali. Lá vai Araújo pra bola. De canhota o camisa 10 do Negranil. Vibra, agita, faz a festa. Gol do Cariri. Araújo é jogador que arrebenta. Juliano na raça, briga, fica na linha de fundo, toca atrás. Olha o Andrei, entra na área, dá cruzamento. Olha em casa, Filipinho em cima da defesa. Juliano! Pra fora! Olha o lançamento, a bola esticada. Olha o time de casa, a bola vai entrar. Vibra, agita, faz a festa. Gol do Icasa! Hugo Freitas é jogador que arrebenta. Chega a marcação, passou pelo primeiro, pelo segundo. Lá vai João Bete na bola, cai o Juliano também. E a bola não saiu não, hein? A bola não saiu, o árbitro deu falta e vermelho direto. Vermelho direto pro Thiaguinho. O Paulo Vitor diz que a falta do Thiaguinho em cima do João Bete teria sido uma falta violenta e deu cartão vermelho direto. Davi vai ali, encara o árbitro. Chega ali o Thiaguinho revoltadíssimo. E o Paulo Vitor deu vermelho pro Thiaguinho.
vai ficar com um jogador a menos. O time de casa, a gente tá com 50 minutos deste segundo tempo, faltando mais um pelo tempo regulamentar. Uma falta dura interpretada como violenta, excessivamente violenta pelo árbitro da partida, Leandro. Fim de papo! 2 pro time de casa, 1 pro Cariri. A estreia do Verdão foi de vitória. Vitória pro time de casa. O Verdão consegue uma vitória importante, 2-1. Bom, tá aí, você viu os melhores momentos, né? Pessoal aqui do Instagram, a gente chama para vir pro YouTube, porque a gente acaba repercutindo. Carlos André, abraço, Carlos André. Carlos André foi herói de um clássico Vasco, Icasa e Guarani. Um abraço, Carlos André, chega, vem pro YouTube, tá bom? Vem pra cá, Juliano, Cícero Salviano, John Pereira, Cacique do Vale, aqui é a Guarani de Sobral, valeu, chega pra cá, vem pro YouTube. Rodrigo Foguete, Renato, Antônio, o que acha do time do Crato, tecnicamente? Daqui a pouco a gente fala do Crato, meu parceiro. Ramon do Corte, André Silva, WM, TFI, galera lá acho que é da torcida furicasiana, né? Lucas Henrique, um abraço, Zé Lucas Silva, enfim, galera, vem para o YouTube. Replay com o Tony Souza, chega. Bom, tivemos aí o jogo com alguns lances bem interessantes. Gol marcado no primeiro minuto e o Icasa foi com um bloco para o ataque, deu uma pressão grande. O Alex, você viu aí, fez defesas importantes. Para mim foi o grande nome do jogo do Cariri e Icasa, foi o Alexis. Porque se não fosse o Alexis, o placar poderia ter sido mais elástico, né? Segundo tempo, o Cariri acabou melhorando, botou a bola no chão, trabalhou. E o curioso, Rayana, quando o Cariri estava melhor, o Icasa foi lá num gol assim, num lance bem despretensioso. Ninguém imaginava, né, que o Hugo Freitas fosse dar aquele toque e a bola acabou indo para o gol, né? A saída do Alex junto com o zagueiro e a bola foi para o gol, fez 2-1. E aí nós temos o lance do pênalti, que muita gente começou a questionar, não foi. Eu vou ser sincero, eu vi várias vezes o lance do pênalti, várias vezes. E dá a impressão para mim que o jogador do Icasa dá um toquezinho por baixo e acaba na passada do Araújo atingindo rapidamente ali e acaba o Araújo caindo. Eu tive essa impressão. Então, para mim, foi pênalti, né? E o lance do Thiaguinho é muito rápido, mas dá a impressão que ele vem com o pé por cima, né? E o árbitro acaba dando vermelho direto. Então foram assim, 2 situações muito rápidas. O Thiaguinho, depois se dá uma olhadinha no Instagram, ele fala, lamenta, reclama, né, da expulsão, acho que seria para cartão amarelo. Até no prorrogação, o próprio Leozinho estava com a gente, achou que seria para cartão amarelo, achou até que não seria pênalti. Também o Leozinho participou com a gente lá de Portugal, e uma grande participação, abraçado demais o Leozinho, sempre muito atencioso aqui com a gente do Replay. Mas enfim, foram essas impressões que eu tive. Mas aí sabe o que foi que aconteceu? Eu revi o lance, é uma situação mais confortável. Agora, para quem está na hora, tem que decidir na hora, é mais difícil, Rayana. E é difícil, principalmente, Tony, quando você precisa tomar uma decisão ali de imediato. Nessa Série B do Cearense, obviamente, a gente não tem o VAR, né? E até mesmo quem tem o auxílio disso, às vezes vem rever, muitas vezes até tomar uma decisão, e às vezes até erra ali, mesmo vendo a imagem milhões de vezes ali, naquele momento antes ali do jogo, para quem tem acesso ali ao VAR, né? E eu acho assim que cabe muita interpretação, obviamente a gente discute, repercute, se fosse eu não marcaria, se fosse fulano, marcaria diferente, faz vamos dizer assim, a comparação com o lance que o Icasa teve na Série B, em outro ano, e tudo mais que a gente viu aí nas redes sociais, o pessoal também levantando esse ponto, mas assim, cada caso é um caso e cabe muito de interpretação. A arbitragem, ela nunca vai tomar uma decisão de um lance e se colocar 2 árbitros, um lance ali, e eles vão analisar, cada um vai tomar uma decisão diferente, né? Então, assim, no calor do momento ali, cabe muito o árbitro central, ele toma a decisão, ou com auxílio, às vezes, até do assistente ali, que está mais próximo, tem uma visão privilegiada, eles tomam a decisão ali, mas a decisão final é do árbitro central, né? Então, tem muito isso. E
Na minha concepção, assim, assistindo também, olhando o lance, revendo, houve um toque. E aí tocou, o Araújo deu uma valorizada também no lance, né? E aí o árbitro foi... Eu até vi uma postagem, acho que foi do Alberdan, no Bora em Casa. Sim. Eu acho que eu vi uma postagem dele, ele falando, reclamando e tal. Eu confesso que eu vejo duas situações diferentes nesse sentido. Por exemplo, esse ali foi um lance foi um lance para mim difícil. Ali é um lance difícil. Tanto é que eu vi o toque, mas eu vi várias vezes o lance. Aquele contra... Dá um zonzinho assim, aproximar um pouquinho. E aí, assim, eu acho que houve o toque, nesse agora de sábado. Naquele do Horizonte, para mim, foi claríssimo. Para mim, não tinha dúvida. Eu não ouvi ninguém dizer, a não ser alguns torcedores do Horizonte, aí já estava subindo, classificado, aí tudo bem. Mas, assim, eu não ouvi ninguém dizer que, assim, cara, não foi pênalti. Para mim ali o pênalti foi claríssimo, claríssimo. Não tinha ninguém. Nesse caso aqui, tinham duas pessoas. O Araújo passa no meio de dois atletas do Icasa. E até a visão do próprio árbitro no jogo contra o Horizonte. É bem mais privilegiada do que a do Paulo Vitor. Ele estava com o corredor assim, a visão toda aberta, atrás do lance. Então, assim, eu acho que o do Horizonte era um lance fácil. Sabe, assim, você vê visualmente, você já tem certeza que é pênalti. Não ter marcado aquilo ali pra mim ali para mim foi um absurdo. Para mim foi um absurdo. Esse do sábado, não. Esse do sábado, eu acho que assim, o Paulo estava muito bem colocado, ele foi com muita certeza. E outro detalhe também interessante é que você vê que os jogadores de casa não reclamaram. Você não vê aquela reclamação assintosa, assim, acaba dando uma certa meia-culpa, assim, poxa, cara, foi falta mesmo. Então, assim, por isso que eu acho que teve essa questão. Lá do Thiaguinho, ali foi muito rápido. Eu até acho que o Thiaguinho não teve intenção de fazer a falta. Não acho. Quem conhece o Thiaguinho sabe que o Thiaguinho não é um cara maldoso. Ele é um cara, assim, que vai pro ataque, é muito raçudo, né? Mas, assim, eu não... A gente vê um cuidado do Thiaguinho nessas divididas de bola, né? Quem já acompanha o Thiaguinho já há algum tempo percebe isso. No Iguatu, no Cariri, quando ele passou pelo Cariri, ali também a gente via muito isso. No Barbalha, no né? Barbalha que ele teve também. muito bem no Barbalha, até que no Barbalha ele foi pro Ceará, na época, né? Depois foi pro Boa Esporte. Mas é um cara que, assim, muita raça, muita vontade, mas eu não achei maldade, não achei. Acho até que ele veio realmente com a perna por cima, a interpretação do árbitro é que foi com excesso, né, de força. Infelizmente deu cartão vermelho para o jogador. Foi a interpretação do árbitro, né, Não sei, talvez eu tivesse dado cartão amarelo nesse lance, enfim. Mas é uma questão interpretativa. Não são lances fáceis. Sabe? Para mim não foram lances fáceis. E assim, Tony, é muito essa, como eu tava falando, é muito da interpretação também, né? A gente com um recurso ali pós-jogo, que a gente avalia, analisa, a gente revê várias vezes para fazer um juízo de valor sobre o lance e tudo mais, e aí você vê que o árbitro ali, mas ele errou, mas prejudicou e tal. Cabe muito de interpretação, gente. Eu acho que a gente precisa se acostumar com isso. Obviamente, vai ter momento que o árbitro vai errar, vai ter um momento que ele vai acertar muito. E aí é questão de jogo. Aí seguir o baile já foi, não tem como voltar atrás. Infelizmente, mas não tem VAR na Série B. Agora, o que eu penso assim, por isso que eu sou um tanto crítico com essa questão da arbitragem. Eu acho que tem lances que são muito fáceis e eu acho difícil de você errar, né? Os lances são fáceis. Esses aí não. E o jogo foi um jogo difícil. Foi um jogo mais pegado, um jogo mais corrido. A gente viu ali que logo no primeiro minuto já sai um gol e aí o Cariri vai tentando ali correr atrás do prejuízo e fica naquele corre-corre, aí vem o pênalti, empata, aí o Icasa também vem nessa ali de ficar agora, o Icasa tentando correr atrás do prejuízo e o Cariri melhor ali durante a partida, aí no momento que o Cariri tá melhor, ele toma essa virada ali, o Icasa faz o gol, enfim, foi um jogo corrido e difícil. É difícil, eu acho que o Paulo Vitor demorou, foi muito para dar cartão, ele já poderia ter dado cartão, era antes, ele conversou, ponderou, mas aí depois que o Rogério deu um chega pra cá. Uma pega de boi. Ali pareceu uma pega de boi. Valeu, boi. Puxou aqui, aí não teve como. Aí também depois dali, meu amigo, aí abriu a porteira. Aí o que veio de cartão foi uma festa.
Mas foram 2 lances difíceis, eu acho, eu não, como é que diz? Não ignoro o Arthur ter expulsado o Thiaguinho, poderia ter dado cartão amarelo, e para mim foi pênalti. Eu acho que foi pênalti no Araújo, e foi um jogo muito movimentado, um jogo bom lá na Arena Romeirão. Se começou naquela pressão e depois o próprio... E o Cariri, é bom deixar bem claro, o Cariri vendeu caro essa vitória para o time do Icasa. O Cariri veio muito melhor do que aquele time que jogou contra o Guarani, muito melhor. Quem viu o Guarani, Cariri e Guarani, e viu o Cariri contra o Icasa, foi um time assim que com a postura totalmente diferente, né? E um time assim realmente que em determinado momento botou a bola no chão e foi jogar. Mais centrado, né, Tony? Mais ali, a gente viu muitos erros de passe do Cariri na primeira rodada, né, diante do Guarani. E ali esse jogo contra o Icasa, eles parecem que entraram mais concentrados, tentando ali conversar mais. A gente via muito isso, era um jogo muito perdido ali do Cariri contra o Guarani, às vezes até de erro bobo mesmo, assim, de pouco mais de 2, 3 metros, jogador errando o passe, perdendo bola, alguns perdidos taticamente ali dentro, o Márcio Alan gritando ali na beira do campo, tentando consertar tudo, e contra o Icasa já foi um jogo mais centrado, o próprio Araújo também, que a gente sentiu falta dele nessa estreia contra o Guarani, contra o Icasa ele apareceu Foi perto mais. Do Araújo que a gente viu jogar no Barbalha. Sim. Ele acabou dando realmente... Teve um momento que ele chamou a responsabilidade e junto com os companheiros do meio de campo ali fez a coisa andar. Tanto é que no gol do Icasa, o Cariri é que parecia estar mais próximo do segundo virar, gol, né? Mais próximo. Então, assim, foi aquele gol chegou num momento importante para o time do Icasa, porque o Cariri estava crescendo. E foi um gol choradinho, porque a bola vai ali morrendo até entrar na... Até parece que o Hugo Freitas não teve a intenção de chutar de imediato. A intenção dele era tirar do zagueiro, mas com a saída do goleiro, aproximando, acabou que a bola enganou ali e entrou. Mas foi um gol... importante pro time do Icasa, esse do Hugo Freitas. Tinha até um torcedor, quando eu tava lá na transmissão, que tava na arquibancada, que ele, depois que saiu o gol, ele ficou, meu Deus do céu, você é muito bom, que esse gol chorado. Torcedor é um negócio fantástico, viu? E olha, pessoal, tem várias entrevistas que a gente colocou no Instagram, o Eduardo Benjamin teve lá fazendo também, a gente no Prorrogação teve a entrevista com o Dentinho, com o próprio Raimundo Wagner, né? Mas vamos ouvir o Raimundo Wagner logo, né? Raimundo Wagner que acabou falando e comentando essa vitória do time do Icasa contra o Cariri no último sábado lá na Arena Romeirão. Foi a estreia do Verdão na Série B do Campeonato Cearense. Falando aqui com o técnico do Icasa, Raimundinho, antes do jogo você falava que seria uma partida muito difícil. A perspectiva da partida foi pelo viés que você achava que seria? Foi sim. Não só essa partida, como todas as partidas vão ser complicadas, né? E aí é onde entra que eu venho sendo repetitivo, o elenco, né? O desejo que esses atletas estão de colocar o Icasa na primeira divisão foi fundamental no jogo de hoje. No momento algum a gente perdeu a concentração do jogo. Claro que o adversário teve um momento que foi melhor do que a gente, né? Até pelas mudanças que o Márcio fez. Mas a gente tá muito feliz com o jogo que fizemos, evoluindo do jogo, né? Conseguimos uma vitória que era super importante nessa estreia. O torcedor, acho que passou a confiar mais nesse elenco, nesse time, né? E a gente está tranquilo quanto a isso. Vamos, claro, procurar melhorar mais ainda, que é uma coisa natural de uma estreia, né? Alguns fatores necessitando de evolução, mas a gente ficou muito feliz com essa primeira vitória. Muito antes do começo da partida e o Icasa estrear, falava-se muito sobre uma questão de favoritismo da equipe. Você acha que vai ser nessa linha mesmo, favoritismo, pensando no elenco que o Verdão Cariri tem? Não, vai todo mundo fazer isso, né? Porque hoje quando você coloca o favoritismo, aumenta a responsabilidade, né? E a gente não tem isso, a gente vai jogar com todas as equipes respeitando, mas buscando a vitória. Tá, claro que a gente tem uma torcida, a gente tem uma história, esse clube tem uma história. Eu acho que seja mais por isso, né? Um absurdo hoje que vai melhorar, sem dúvida, no próximo final de semana, o nosso número de torcedores, né? Até porque é um jogo do mando do campo nosso. Mas, assim, eu vou sempre trabalhar, independente de que seja o resultado, para buscar para vencer.
né? A gente precisa dar o nosso melhor, a gente pode melhorar, né, dentro do jogo contra o Barbária, e a gente vai buscar essa melhora para estar sempre ali brigando pela primeira posição. Bom, tá aí o técnico Raimundinho, já falando do início sobre essa questão da pressão, de esperar isso aí, a dificuldade, né? Enfim, o Raimundinho já falava sobre isso, acabou confirmando na entrevista que ele acabou concedendo aí ao Eduardo Benjamin depois do jogo. Terminou o jogo, todo mundo procurou o Marcelan. Marcelan, ó, pegou o beco, rapaz. Ficou muito satisfeito. Ele era tão bom dentro das quatro linhas, driblando o pessoal. Driblou todo mundo. Driblou todo mundo, foi embora o Marcelan. Ninguém conseguiu ouvir o Marcelan. Mas o nosso repórter Jaider Santos, que é furão, lá de Missão Velha, foi no treino do Cariri e aí não teve jeito. Marcelan foi lá e falou. Vamos ver aí a entrevista do Jaider Santos aqui pro Replay com o técnico do Cariri. O Replay conversa aqui com o Márcio Alan, técnico da equipe do Cariri. Márcio, qual a avaliação que você faz dessa derrota aí do time do Cariri contra a equipe do Icasa? Boa tarde. Boa tarde. Acho que a equipe da gente tomou um gol muito rápido, né? Uma coisa que a gente tinha conversado bastante, esse início de partida, para a gente não cometer erros, né? Para não ser penalizado, e foi o que aconteceu, né? Com acho que 1 minuto e pouco a gente tomou o gol. Acho que um ponto positivo foi que a equipe não se abateu, né? Foi em busca ali em alguns momentos a partida, conseguiu ir buscar aí um empate, e no momento que a gente estava, acho que numa igualdade, tendo até algumas oportunidades dentro da partida, um pouco certo de controle, tomamos o segundo gol, mais uma vez em uma falha, que não é possível, mas acontece dentro de uma partida de futebol. E eu acho que fomos penalizados pelos nossos erros. Foi um grande jogo, a equipe de casa é uma grande equipe, muito forte. Mas eu acho que nossa equipe jogou bem. Embora perdemos a partida, mas eu acredito que teve vários pontos positivos. Temos que continuar trabalhando para consertar esses erros que a gente tem cometido, para que a gente possa buscar, né, a nossa primeira vitória dentro da competição e buscar o nosso acesso, né, à primeira divisão. Próximo confronto aí contra a equipe do Crato, lá no estádio Mirandão. Como é que vem esse time aí para esse jogo diante do Crato, que é líder do grupo, né? A equipe do Crato, eu assisti, estive no jogo ontem vendo, é uma equipe forte também, com a comissão técnica boa, com atletas experientes, mas eu acho que nossa equipe também vem num crescente, embora com essa derrota contra o Icasa, como eu falei, alguns fatores fizeram com que a gente perdesse esse jogo. Tem que consertar esses erros, não errar mais e tentar tirar proveito aí do que a gente também já viu do Crato, né? Tentar aí fazer algumas estratégias para que a gente possa, sabendo que não vai ser fácil também jogar no Mirandão, mas tentar buscar nossa vitória aí no final de semana contra a equipe do Crato. Bom, tá aí o Márcio Alan, né, que quebrou o silêncio, acabou falando com o nosso repórter Jaider Santos, trazendo aí essa questão. Você vê que ele ainda tá meio chateado, né? A questão do detalhe. E eu concordo com o Márcio. Acho que o Cariri, naquele momento que sofreu o segundo gol, estava jogando melhor, estava criando oportunidades, né, ali no meio campo, conseguiu ali trabalhar bem no meio campo, mas aí sofreu o segundo gol e aquela coisa, desandou o negócio, né? O Cariri vai ter que trabalhar, porque jogar contra o Crato lá no Mirandão não é moleza, e o Crato tá empolgado. Você pegar time empolgado, meu amigo, é um negócio difícil, mas foram erros pontuais que determinaram essa derrota para o time do Cariri, né? Porque um gol com 1 minuto, aquele gol também. Agora, é bom deixar claro, o Alexis se destacou, né? Fez boas defesas e o Marcelan vai ter aí que trabalhar mais para poder surpreender esse time do Crato, até porque, Rayane, o time do Crato, se vencer, vai para 7 pontos, dá uma disparada, né, e vai ficar olhando a galera ali para saber como é que vai ficar a coisa. Então, com certeza o Crato vai torcer pro Barbalha tirar pontos do Icasa,
né? Vai ter que vencer aí o Cariri, porque aí o Crato começa a criar uma gordurinha à frente dos adversários. Pois é, o Crato vem aí nessa, até o próprio torcedor tá aqui no chat do YouTube falando sobre isso, segue o líder, né, tá nesse momento ali de euforia por essa vitória, uma vitória importante diante do Guarani lá no Mirandão. Então, assim, o torcedor tá muito nessa expectativa dessas primeiras rodadas, o Crato mesmo ali buscar se distanciar dos outros times. E aí vem essa perspectiva ali do Cariri, né? Reagir dentro da competição, assim também como o Leão do Mercado Guarani também vem tentando buscar reagir, né? É uma competição muito difícil, todos os técnicos falam isso, a dificuldade que é uma competição curta, são times que estão ali parelhos, né? Sempre buscando esse resultado. Os próprios jogos, né, estão sendo decididos ali nos detalhes mesmo, tem muito isso, né? O jogo entre o Icasa e o Cariri foi decidido assim. A primeira rodada a gente teve 2 jogos com 0-0, sem gols, e aí a gente vem para a segunda rodada e vem muito nessa parece de fácil, né? Mas lá dentro de campo, os técnicos estão de olho, eles estão analisando, avaliando. E assim, é bom a gente colocar também que são técnicos que vêm de uma linha ali, de um trabalho muito bom pelos clubes que passaram. O Lamar, a gente já viu o trabalho dele no Guarani de Juazeiro, a gente já viu no Crato, subiu o Crato da Série C para a Série B, né, no último ano, e a gente tem o Danilo, que chega com um trabalho novo, diferente, que a gente nunca tinha visto aqui na região. Ele pontuou no final da partida lá no Mirandão, que é muito uma parte agora mais psicológica de trabalhar com os jogadores, e a gente viu um pouco de descontrole, o Dudu Caririaçu tomar amarelo em uma falta mais forte, né? Então, ele falou que isso o que seria consertado, o Guarani que vai folgar aí na próxima rodada. Tenha calma que a gente vai falar já do Guarani, agora não, então falando aqui é Cariri em casa, tenha calma, economize. Não, mas tem muita coisa, a gente vai falando, mas enfim, Tony, eu acho assim que os próximos jogos tendem a permanecer nessa linha de dificuldade mesmo. E aí, aquele que aproveitar melhor as chances, como o Crato aproveitou, né? E aí, por isso, segue nessa liderança dessa chave tão difícil, que é da chaveada aqui do Cariri. E aí, nos próximos jogos, ele vai entrar com um gosto de gás, como diz aí no popular, buscando aí mais um bom resultado e se distanciar mesmo. E aí, começar mesmo as definições de quem vai lutar para não cair, quem vai ficar ali pelo meio do caminho, quem já vai para a próxima fase pensando ali no grupo B também. E os times trabalham muito taticamente, né? O Márcio gosta de trabalhar, o Emílio Bernardo, o próprio Lamar, que a gente já conhece, já deu para perceber que o Danilo também, e daqui a pouco eu vou falar sobre a questão do Danilo, então a gente vê muito essas dificuldades também por conta disso, que são técnicos que trabalham muito taticamente, eles observam o trabalho dos adversários e tentam anular, neutralizar esses trabalhos. Enfim, é uma situação muito interessante e a gente vai ter que ver como é que a coisa vai andar, porque no próximo sábado tem já Icasa e Barbalha. Inclusive Aníbal Dantas Júnior, presidente do Crato, entrou aqui. Salve, Tony, salve, Aníbal. Aproveita, Aníbal, e manda mensagem pra gente. Já confirmou? O Crato tá tentando mudar o jogo do domingo, botar pro sábado à noite, né? Lá no Mirandão. Aliás, a festa que a torcida fez quando ligaram lá ao refletor, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Uma resenha, né? E aí o presidente está querendo lá. Manda mensagem pra gente, presidente, que eu quero saber. Isso é domingo, 4 da tarde, tá dizendo aqui o Aníbal, tá confirmado para domingo, 4 da tarde. Valeu, Aníbal. Vem pro YouTube, Aníbal, vem pro YouTube, que no YouTube dá pra gente interagir melhor. Tá certo? Então, tem essa situação. E aí, Casa já vai trabalhar, já tá trabalhando, pensando no Barbalha, tentando subir ainda mais na tabela, para tentar ficar líder, torcer para um tropeço do Crato, né? E o Barbalha tem que vencer, procura vencer, folgou na segunda rodada e vai buscar vencer, surpreendeu o Icasa lá na Arena Romeirão. E como é que está pensando essa estratégia o Barbalha, hein? A gente foi conversar com o Emílio Bernardo, técnico da Raposa Caririense, que já fala aí
nesse período aí ou seja, rapaz, ele tá folgando que nada, meu amigo. São 15 dias de trabalho intenso na equipe da Raposa, de olho nesse Verdão do Cariri. Olha o que falou o técnico do Barbalha, Emílio Bernardo, aqui pro replay. Aqui foi o Emílio Bernardo, técnico do Barbalha. Emílio, próximo casa, o time folgou nessa rodada. Como é que está o trabalho da Raposa Caririense para esse jogo importante na Série B? A semana passada fizemos uma mini temporada, né, de ajuste da equipe, e essa semana já é voltado para o jogo, né? Começamos a trabalhar hoje já, parte de análise, de desempenho, parte de posicionamento, de como a gente vai se portar dentro do jogo e preparar o restante da semana para fazer um grande jogo lá no Romeirão. Viu em casa, foi o que você achou desse adversário? Time forte, né? Time com vários jogadores de primeira divisão, né? Eu fui ver o jogo lá, um jogo... Mas é assim, é competitivo. A segunda divisão é competitivo. É detalhe, e quem encontrar os melhores detalhes, no caso o Icasa encontrou contra o Cariri, né? E conseguiu os gols. A gente não dá esse detalhe para o Icasa e conseguir esse detalhe a nosso favor. Ou seja, tá armando uma estratégia para tentar surpreender o Verdão lá dentro. Futebol é estratégia, né? Futebol é estratégia. Eu já tenho muito tempo, né, nessa caminhada, e a gente vai buscar uma estratégia para a gente surpreender lá. Como é que tá o elenco? Tá tudo tranquilo? Em termos de parte física, tá todo mundo à disposição? Tranquilo, a gente deixou alguns descansando um pouquinho mais esse final de semana e retornamos hoje já com a carga de trabalho, já avisando esse jogo, que é importante, né? Um divisor de águas, eu falei para eles, é um divisor de águas, onde a gente pode chegar na liderança ou pelo menos se manter no trio de classificação. E é isso mesmo, né? Tem que tentar aí pontuar, vencer, enfim, para ficar ali na briga na parte de cima da tabela. Se perder agora, você vai vendo o pessoal se distanciando, e o Barbalha não quer isso, né? Então, qual vai ser essa estratégia? Lógico, o Emílio Bernardo não trouxe pra gente, mas já está armando uma estratégia para este jogo contra a equipe do Icasa, né? E eu vou dizer uma coisa, eu gostei, foi da entrada, apesar de uma situação diferente, do Janderson, né? O Lalim, que é o lateral de ofício do time do Barbalha. O Lalim acaba sendo um jogador muito agudo, apoia bastante, né? Mas a entrada do Janderson também me chamou a atenção, porque ele também foi muito agudo, arriscando de fora da área, chutando de fora da área, exigindo muito do Josué. Me chamou a atenção o Janderson, que deve continuar, pelo menos é o que a gente vem observando, deve continuar ali no banco. O Lalim é um jogador que agrada bastante ao Emílio Bernardo, mas esse Barbalha, como é que vai vir? E o Barbalha para esse jogo contra o Icasa, né, Rayana? Porque assim, o que a gente viu no Barbalha é um time também muito perigoso na bola parada, né? A gente observou isso no jogo contra o Crato, os melhores momentos do Barbalha, tirando aquele lance do gol, né, que foi anulado, para mim também mal anulado, ali eu achei que foi gol do Lucão, né? Confesso assim que eu não entendi o que o auxiliar viu ali para dar o impedimento, e ali poderia ter mudado a história do jogo. Não que aquele gol pudesse fazer o Barbalha ganhar, mas aquele gol iria fazer o Crato sair, né? Então, assim, ia ficar um jogo mais interessante, até porque estava ali o quê? 15, 16 minutos do primeiro tempo. Pouco mais de 15. Então, 15 assim, minutos. Iria mudar a história do jogo. Mas, enfim, o fato é que o Barbalha mostrou que é muito forte na bola parada, principalmente ali com o Dalvan, né, que bate de direita, bate de esquerda, acaba confundindo até o goleiro, porque ele é ambidestro. Mas vamos ver como é que vai ser essa estratégia do Emílio Bernardo, porque se nós tivermos mais de 3 mil torcedores contra o Cariri, Rayana, eu acho que vamos ter público total. 5.200 ingressos, eu acho que vende tudo. Tudo bem que tem aquela questão do camarote, enfim. As cortesias. Mas eu acho que vende tudo, viu? Eu acho que é para pelo menos assim. Tony, arredonda aí. 5.000 pessoas, eu acho que tem no Romeirão, sábado,
o Barbalha vai ter uma pressão grande também da arquibancada. Pois é, o Icasa conta com isso, né? Ele considera até o 12º jogador. O Juliano, no final do jogo, falou, a gente conversou com ele ali bem rapidinho na saída do campo, ele falando que já tinha feito as pazes com a torcida, que tinha ido lá, estava tudo decidido, não tinha mais problema nenhum, e que aguardava esse apoio do torcedor ao longo dos próximos jogos, né? E aí, para esse jogo, onde o mando de campo é do Icasa e ele precisa ali ganhar, né, para subir um pouquinho ali na tabela, assumir momentaneamente a liderança do campeonato, o torcedor vai com muito gosto aí para esse jogo contra o Barbalha, né? E o Barbalha, por sua vez, quer aí manchar, aí, estragar essa festa do torcedor, quer também tá ali figurando entre os primeiros, já pensando na classificação, porque cada jogo é uma final, Tony. Pensando aí nesse quesito ali, nessa configuração de chaveamento e de classificação, todo jogo vai ser uma final de campeonato, porque cada ponto vai valer. Acho que os dois primeiros jogos da primeira rodada vão fazer muita falta em algum momento ali do campeonato também, porque aquele 0-0 entre os times ali deva sair mais caro lá na frente, principalmente na definição ali de quem vai para a próxima fase, quem fica, quem vai ser rebaixado, enfim. E eu acho que agora os treinadores têm mostrado isso, que estão pensando muito em pontuar, em fazer um bom jogo e já figurar ali entre os primeiros pelo menos para brigar ali pela classificação, né? Então o Emílio já deixou isso muito claro, o Raimundinho também fala muito nessa perspectiva de jogos, de ter gostado ali do Icasa, desse gol do Icasa ali no primeiro minuto também, que mudou muito o ritmo do jogo. Teve gente que chegou, já tinha saído o gol. Teve torcedor que tava chegando ainda, o pessoal deixa muito para ir para cima da hora, né? Tava chegando, já começou com 1-0, foi rápido demais, 1 minuto, né? Tinha gente torcedor perguntando de quem foi o gol. Pois é, agora eu vou dizer uma coisa a você, o Dentinho, eu disse que tem aquele leão de treino, né? Tem um cara que arrebenta no treino, quando é na hora do jogo não é a mesma coisa. Eu confesso que às vezes que eu vi os treinos do Dentinho, eu achei o Dentinho, assim, eu não vi o Dentinho se movimentar tanto quanto no jogo. Contido. Né? Era um cara que se movimentava e tal, mas no jogo, enfim, ele se movimentou bastante, procurando, indo para a direita, tem hora que ele estava na esquerda. Eu gostei muito da movimentação do atacante Dentinho. Ele confunde a zaga, acaba sendo um cara que inclusive que confunde a zaga. O gol saiu nessa confusão ali que a defesa do Cariri ficou um pouco perdida e ele foi lá e fez o gol. Foi bem rápido também o lance, né? A assistência ali também do Andrei ajudou muito o Dentinho, né? E foi uma visão assim de o Andrei levantar a cabeça, ver quem estava ali posicionado e fazer esse cruzamento. E todo mundo do Cariri foi olhando acompanhando a bola. Todo mundo olhando a bola. Você vê que o Dentinho, ele vem do meio campo, tem um corredor aberto, ele vê o zagueiro ali olhando, ele vem para trás do zagueiro e todo mundo fica olhando a bola e a bola acaba chegando pro Dentinho, que ataca, a bola vai para dentro do gol. Né? Então foi assim, muito mérito realmente da jogada, do ataque, do Andrei, do Dentinho, enfim, foi um gol que foi buscado pelo Icasa, mas acabou tendo essa bobeira da defesa do time do Cariri, que tem que ficar atenta mais nessas situações. Olha, cadê aqui, rapaz? O Rodrigo Mesquita diz aqui, LS Cariri, Verdão rumo à primeira divisão, Icasa 3-0 do Barbalha, tá dando 3-0 aqui o Rodrigo Mesquita, já tá colocando aqui de boa. Deixa eu ver quem é mais aqui que tá com a gente. Prorrogação é a novidade após os jogos, domingo sabe, é isso mesmo. Prorrogação, terminou o jogo, a gente começa o prorrogação para repercutir os jogos da segunda do Campeonato Cearense. Agradeço demais, pessoal, que está abraçando essa ideia aqui do prorrogação, tá? Arena Romeirão, pelo menos tinha quantas pessoas? Pedro Jocélio perguntando. A gente até divulgou, tá, no Instagram do Replay, 3.000, eu divulgo já aqui, tá bom, Pedro Jocélio? José Souza também aqui, boa noite, Tony, estou no Kratos, estou do Verdão mais querido, a gente já leu essa daqui, né? Deixa eu ver aqui, torço pelo meu azulão, diz aqui o
o Alexandre, sou de Juazeiro. Deixa eu ver quem mais aqui. Renato Félix, estava no Instagram, vamos pro Crato, tá? Já tá no YouTube. Pode anotar, sobe Crato e Guarani de Sobral, tá dizendo aqui o Alexandre GP. O Francimar também deixando boa noite. Cadê aqui? O Marcos André, Tony Souza, sou de Sobral, mas assisto seu programa de Natal do Rio Grande do Norte, de onde eu moro. E o Gu tem 38 anos e de uma extrema qualidade nessa Série B. Jogadores como ele, só o campeonato mais forte. Um abraço aí, é verdade, viu? O Gutinho jogou muito ontem contra o Guarani. Para mim foi um dos craques, foi o craque do jogo. E interminável, né? O cara vai fazer 39 anos, como joga com vontade, com raça, o Guto. Arbitragem ruim para Icasa e Cariri, erros que prejudicaram o Icasa. No lance da expulsão, houve uma falta antes dentro da área, que seria pênalti para o Icasa. Tá dizendo aqui o Donato Gomes. Eu não vi esse pênalti, não. Vou olhar depois aqui, viu, Donato Gomes? Não vi, confesso a você que não vi esse lance de pênalti. Icasa com esse futebol vai para canto algum. Nada e morre na praia, diz aqui o Alexandre. Esse aqui é pessimista. Francisco Rafael, era cartão amarelo pro Tiaguinho, diz aqui o Francisco. Cadê aqui? Pedro Josselli, a comentária tem sim uma visão técnica, muito difícil ter esse lado. Parabéns pelo seu comentário, diz aqui o Pedro. Valeu, meu filho, um abraço. E ele diz, sendo a favor do Icasa, tá bom demais. Né? Não falando pode ser sério, contra, ele diz, né? isso não pode ser contra, né, ô Pedro? Falando sério, meu coração tava na boca, mas vencemos, graças a Deus. Acho que é o sentimento de todo icasiano nesse momento. E aquele jogo, eu vou dizer uma coisa, eu vi algumas pessoas dizendo assim, o Icasa poderia ter jogado melhor. Cara, um jogo de estreia, independente do time, o cara tem que ganhar, se vai jogar feio ou não, ganhar. E outra, segunda divisão é isso, sabe? É raça, é vontade, às vezes é botar o coração na ponta da chuteira. O que você vai ver, não vai ver com frequência é a parte técnica. Nós temos times técnicos. Em alguns momentos vai dar para jogar com técnica, mas em outros momentos é na vontade mesmo, é na raça. É isso que vai ter que a gente vai tá vendo muito, viu? O Donato Gomes e a torcida de casa é show. O público do Romeirão foi maior que o público do Red Bull Bragantino contra o Atlético Paranaense pela Série A do Brasileiro. Foi meu, rapaz, eu não tinha visto isso não. Rapaz, pensou que coisa. Uma vaga dessa chave já tem dono, é do Verdão, e outra fica para os outros 4 times que disputam, diz aqui o Furtado. Tem um bem pessimista e tem outro bem otimista. Bem otimista. Sábado vai ser lotação, vai faltar ingresso, a torcida do Verdão é show, tá dizendo aqui. Ranieri, Crato 3-0 do Cariri. Ó, já tem um botando 3-0 em casa no Barbalha, e aqui Crato 3-0. Pois é, o torcedor do Crato. É o torcedor do Crato que tá secando, menina. Entendi. Viu? Crato e Casa irão brigar pela primeira posição, diz aqui o Ted Filho. Boa noite, galera do Replay. Tony e Rayana, qual o time que vocês viram jogando que chamou mais atenção? Diz aqui o Cícero Assis, está perguntando. Eu acho que o Icasa, em determinados momentos, para mim foi melhor. Mas o Icasa, para mim, eu acho que assim, o Icasa parece que teve uma hora que achou assim, deu a impressão, tá, gente? Não estou dizendo que foi assim. Me deu a impressão que jogou daquela forma que a qualquer momento eu vou lá e faço o gol. O Icasa deu a impressão. Quando ele fez o gol, ele foi para cima, o Alex fez algumas defesas, e aí o Icasa pareceu que assim, a qualquer momento eu vou lá e faço o gol. E aí o Cariri começou a botar a bola no chão, e opa, aí começou a surpreender. Sabe? Então, assim, é um jogo que você tem que estar acordado 90 minutos. O primeiro tempo poderia até ter sido um placar maior. A gente colocou ali pelas chances que o Icasa teve, né? As defesas difíceis do Alexis, né? Isso, poderia ter sido 2-0, 3-0, ter ido para o intervalo com esse placar. Mas ali, graças ao goleiro Cariri, ele conseguiu manter esse placar mínimo, né, e voltar para o segundo tempo ali para buscar esse empate e virar o jogo. E aí teve momentos que o Cariri parece que conseguiu se organizar, entender... Só depois do pênalti, né, depois do gol. Entender como estava funcionando ali a partida, e o Márcio também fez algumas substituições que conseguiram fazer com que tivesse ali o controle do jogo, que fosse mais propositivo, mais ofensivo, né? Mas como esse tipo de jogo é decidido no detalhe, o gol ali de virada do Icasa
fez com que o Cariri, assim, momentaneamente sentisse, mas depois voltasse ali, se ajustasse de novo para ir para cima e buscar pelo menos um empate para sair pelo menos ali com um ponto. Infelizmente não tinha mais muito tempo ali quando decidiu ali se ajustar mesmo. Acho que o Abaiara depois entrou também, deu um pouquinho mais de velocidade, conseguiu ali ser mais ofensivo. Enfim, essa Série B, acho que toda Série B que a gente tem assistido ali nos últimos anos, elas têm sido muito difíceis, é tanto que a gente viu o Icasa bater na trave ali e o torcedor ficar na bronca, enfim. A Série B ela é muito difícil. Essa eu considero a mais de todas as últimas das edições que a gente vem tendo, e os grupos e os times ali tá muito equilibrado, assim. E aí a minha perspectiva é que nas próximas rodadas a gente veja um equilíbrio muito grande que vai ser decidido ali no detalhe. Ali. Eu acho que o Icasa, uma coisa que eu acho que o Icasa tem, diferente dos demais, é um número maior de peças de reposição. Eu acho que o Raimundinho tem tudo para... quando ele quer mudar, ele consegue mudar com jogadores com uma qualidade aproximado ali dos titulares. E que consegue manter o ritmo ali que ele propõe. O Raul se entrou muito bem. Muitíssimo. Muito bem. E outro, o Raul estava com vontade, atrevido, ia para cima, sabe, arriscou. Então ele entrou muito bem. Para citar aqui alguns, né? Porque eu acho que todo mundo que acabou entrando acabou dando ali conta do recado. Mas, então assim, eu acho que o Icasa talvez acabe tendo um pouco essa situação. Mas eu acho que ainda é cedo também, a gente está na segunda rodada, muita coisa vai acontecer, os caras vão melhorar, o entrosamento também, o Arena Romeirão Campo favorece o time técnico, né, um time que tem qualidade técnica, então tem essa situação também que a gente vai ver ainda. Deixa eu trazer outra coisa, algumas pessoas começaram a perguntar, Tony, você viu confusão da torcida? Dentro do estádio, não. Dentro do estádio, no momento eu vi confusão da torcida. Depois eu soube que no lado de fora chegou a ter algum problema e vi um vídeo, mandaram até um vídeo para mim de algum canal, algum blog que chegou a publicar, mas o vídeo eu vi muito rápido. O vídeo que eu tive acesso não tinha muita qualidade. Então assim, eu não consegui ver com detalhes o que aconteceu realmente, né? Então assim... não percebi, assim, não consegui identificar. E situações como essa eu gosto de apurar, né, para saber melhor o que houve, o que foi que aconteceu. É uma situação realmente envolvendo a torcida, era uma coisa externa, enfim. O que aconteceu foi fora. Então, como eu não tenho propriedade para falar, não consegui apurar de forma muito clara e transparente, então eu vou preferir não trazer mais detalhes sobre isso. Soube que houve uma situação, ouvi um vídeo e o vídeo que eu vi não tinha muita qualidade, então não deu para visualizar legal, até para saber realmente o que houve. Parece que houve uma intervenção também da polícia, então eu não confesso que não vi direito, só vi algumas pessoas comentando alguma situação. Dentro do estádio, sinceramente, não vi nada que pudesse desabonar a torcedor. Tony, eles falaram, enfim, a gente também não conseguiu ainda apurar com muito detalhe, mas se fala que foi um torcedor do Cariri que não aceitou, enfim, quis estragar, né, a festa do Icasa. Mas eu acho que, assim, pela minha visão, quando eu saí do elevador, que eu vi ali ainda dentro do estádio indo para as cabines, não tinha como um torcedor do Cariri chegar até os torcedores do Icasa, porque havia uma barreira policial nas duas ruas, meio que isolando ali a dispersão da torcida do Icasa, né? Então, a gente não sabe, porque não dava para ver, assim, com muitos detalhes, mas a saída da torcida do Icasa foi muito na batucada, fazendo festa, comemorando, e ali a polícia estava meio que orientando os locais para dispersão, enfim. É uma coisa para ser analisada com muito rigor. Eu vou tentar até apurar um pouquinho, confesso que não vi nada. O vídeo não me favoreceu e eu também não consegui apurar nada até para entender o que realmente houve nesse vídeo, porque a imagem não era legal, tá, gente? Cadê aqui, rapaz? Guarani consagrou o sistema defensivo do Crato, não deu um chute ao gol do Josué, tá dizendo aqui o Ted. O Verdão vai fritar a Raposa sábado 2-0, tá dizendo aqui o Gildásio.
Cadê aqui? Pelo futebol até aqui tem chance de 2 times dessa chave subir, Ranieri. Eu acho que sim, mas é aquilo que eu estou dizendo, está muito cedo ainda. A gente tem que aguardar um pouco mais até para ver o que é que a coisa vai acontecer. Sábado sou raposo e dou um gol. O Alexandre, olha aí. O Alexandre deu um gol de Buda. Buda naquele jogo que o Fortaleza ganhou 2-1. Ele disse que ia dar Barbalha 2-1 e quase o Barbalha fazia 2-1, aí no contra-ataque sofreu o segundo E ele gol. ainda complementa, é melhor um empate mesmo entre Casa e Barbalha, tá ali? Tá por dentro do negócio. Vamos mostrar os melhores momentos de Crato e Guarani? Você quer ver os melhores momentos? Repercussão também? Mas tem calma, deixa eu falar para você que a gente está aqui com a Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil, fica no Galpão 2 do Ceasa de Barbalha. Manda um abraço para meu amigo Orlando, Netão, Mário Vidal, galera lá da Prazeres da Carne. Pessoal, vez por outra, tá lá acompanhando aí a gente. Abraçar o pessoal do Prazeres da Carne aqui em Juazeiro do Norte, tá? Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet. A internet do Replay no Romeirão e no Hidaldão é Icanet. Icanet, mais que internet, tá bom? Deixa eu falar para você de Diniz Supermercado. De canto a canto em todo canto, tem o Diniz perto de você. Atendimento até as 9h30 da noite. Crato, Juazeiro Barbalha e Missão Velha. E olha que a corrida do Diniz Supermercado deste ano tem tudo para ser maior do que o do ano passado. Pode aguardar que tem tudo para ser maior mesmo, tá bom? Segue lá no Instagram, Diniz Supermercado, e você vai ver grandes promoções. Tem sempre ótimas ofertas para você, tá? Meu abraço aí para Wesley Oliveira. Tá ligado em vocês? Um abraço, Wesley, Ricardo. Pessoal, vem para o YouTube, tá? Sai do Instagram, vem para o YouTube. Domingos Moraes Borges, vem para o YouTube, que no YouTube dá para você interagir melhor com a gente. Cachaça Luando, uma delícia de cachaça, entre as melhores do Brasil. Essa é do Cariri. Cachaça Luando foi premiada já no Festival de Cachaça lá em Areia, na Paraíba. Cachaça Luanda, segue no Instagram, @Engenho Luanda. Vai lá e segue numa boa. Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil, tudo em embalagens para você. Fica Rua Mauro Sampaio, 4500, pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Salviano Embalagens é indústria, por isso que oferece o que há de melhor e com os melhores preços. Salviano Embalagens, tá? Embalagens para pizza, para hambúrguer, para bolo, para frutas, todo tipo de sacola, garrafas, tampinhas, tem canudos, o que você imaginar em embalagem, você encontra em Salviano Embalagens. Aproveita, tá? Tudo para você, os melhores preços do Brasil, ali pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Espaço de Dança Aline Silva vai estar realizando Se Permita. Vai ser em abril. Segue no Instagram, que já está lá, Aline, já divulgando detalhes do Se Permita, que vai acontecer, e são 2 situações simultâneas no Se Permita agora, do primeiro semestre do ano. Então, segue no Instagram, Espaço de Dança Aline Silva, tá? Prefeitura de Juazeiro do Norte está dando um suporte super bacana para o esporte amador. Digo esporte porque não é só futebol. E também para os jogos escolares. Resgatou depois de 10 anos os jejunos. Foi um baita jejum em 2025. E aí todo mundo na expectativa também como é que vai ser em 2026. Né? Realizou agora esse fim de semana a meia maratona Padre Cícero. Segue lá o Instagram da Secretaria de Esporte e Juventude de Juazeiro. Sejuve, tá bom? JN, né? Sejuve JN, que é a Secretaria de Esporte e Juventude de Juazeiro do Norte, o Instagram lá para você. Aproveita, tá bom? Você quer ser um parceiro aqui do Replay? Manda mensagem lá no nosso privado no Instagram, pode mandar mensagem também no nosso WhatsApp, é DDD 88 99724 8778, 99724 8778. Esse também é o nosso Pix. Se você está querendo também colaborar, contribuir aqui com o Replay, pode mandar um Pix pra gente. Fica à vontade, se preocupa não. Tô aqui doido para receber o Pix,
Tá bom? Fica à vontade. E aí você pode ser o parceiro também pra gente botar aqui no replay do programa, pra estar no prorrogação, sempre depois de todos os jogos, no Instagram, tá bom? A gente colocar nos vídeos também a sua logomarca. Então seja parceiro nosso, fique bem à vontade, a gente vai ter o maior prazer do mundo de ter a sua parceria, tá? Cadê aqui o Cícero? Na minha opinião, na opinião de vocês, o Icasa foi prejudicado pela arbitragem em algum momento? Eu confesso que eu não achei. Eu não achei nenhum lance capital do Paulo Vitor. Acho que os dois lances, do pênalti e o do vermelho, foram lances muito difíceis. Eu confesso que no do Thiaguinho, eu acho que poderia até ter dado um amarelo. Ele foi por cima, realmente, não vi intenção, mas atingiu. Eu poderia até ter dado um amarelo. Aí foi uma questão interpretativa. E o pênalti, eu acho que foi pênalti. Foi muito difícil. Eu confesso que tive que olhar várias vezes. Acho que até valia ali no lance do Thiaguinho uma conversa com o assistente que estava mais próximo ali do lance também, praticamente em cima. Eu não acho que foi prejudicado, não. Confesso que não. Pode ter questionamentos da questão da arbitragem, mas eu acho que o Paulo Vitor teve uma boa arbitragem, apesar das dificuldades. De todos os jogos que nós tivemos, eu não acho que nenhum jogo a arbitragem foi ruim. Acho que o gol do Barbalha foi mal anulado. Apesar que, mesmo que o Barbalha tivesse feito o gol de pênalti, não era certeza do Barbalha vencer, teria mudado a história do jogo. O Crato, em determinados momentos, construiu bastante, criou muitas oportunidades, exigiu do Valência demais, o Lúcio Valência, que pegou muito, foi o nome do jogo, principalmente no último quarto do jogo, né? Se você dividir ali em 4 partes o jogo, o tempo total do jogo, primeiro e segundo tempo, você dividir em 4 partes, então um quarto ali no último quarto do tempo, o Lúcio Valência pegou 3, 4 bolas assim, muito difíceis, então acho que poderia ter mudado. Então acho que aquele lance ali, mas no resto dos jogos aqui da região do Cariri, que a gente assistiu todos, não achei em nenhum momento a arbitragem tenha prejudicado algumas das equipes assim de forma muito a pesar realmente, tá? Deixa eu ver aqui quem mais. Você achou, Rayana, que o Icasa foi prejudicado? Eu concordo, Tony, assim, foram lances difíceis. Para quem já acompanha ali a trajetória do Paulo Vitor como árbitro, né? É uma trajetória dele ser muito assertivo e muito, assim, pouquíssimos erros e os erros que cometeu, assim, foram muito bobos, se comparados ali à trajetória dele. Enfim, eu acho que o Icasa não foi prejudicado. O lance do Thiaguinho é um lance, assim, que a gente vai remoer ainda por um tempo. Interpretativo, né? É muito interpretativo e que a gente acha que valia mesmo ali um cartão amarelo ao invés ali do vermelho direto, né? E aí ficou gente muito questionando, porque que ele não... podia ter dado amarelo, ou então o próprio torcedor que estava... Mas o Thiaguinho tomou o cartão, é o segundo amarelo. Não, ele levou vermelho direto. Vermelho direto. Não teve um cartão amarelo para o Thiaguinho. Acho que ali valia um amarelo também. Por conhecer o Thiaguinho, aí cabe, mas o Paulo Vitor não conhece, né? Mas a gente comentando assim, por conhecer o Thiaguinho, a forma como ele joga, vendo o retrospecto dele, ele não é um jogador de, enfim, maldoso, colocar o pé, de fazer essas divididas ali para realmente prejudicar o adversário, ele é muito fidedigno, enfim. Mas é muito de interpretação e ali no calor do momento, depois que ele descambiou ali para levantar o cartão amarelo para todo mundo, aí veio pro Thiaguinho ali o vermelho direto. E foi um jogo difícil, convenhamos. Nós temos uma galerinha aí que gosta de uma catimbada boa, vamos ser sinceros, tem uma galerinha O próprio goleiro do Cariri ali teve um momento que... O Alexis. Deitou no chão e disse que o ombro tava ruim, aí... Deu uma segurada, né? Aquele miguezão. Aí chegou ali, aí chegou o Davi, vamos, levanta, e o Paulo Vitor sai, deixa que eu resolvo. E aí ficou o torcedor dizendo, levanta, e
xingando, enfim. Deu uma serinha ali pra dar uma valorizada. Difícil. Esse de ontem também não foi fácil, não. Parabenizar a cobertura de vocês sempre com todas as informações dos times e para deixar a torcida do Verdão do Cariri com todo respeito a todos os outros times, mas o lugar de casa é primeira, diz aqui o Matheus Daniel. Obrigado, Matheus. Um abraço. Estamos tentando fazer o nosso melhor para estar sempre trazendo a melhor informação para todo mundo que acompanha, independente da torcida. A gente quer cobrir todo mundo aqui da melhor forma possível, inclusive os da outra chave. A gente vai tentar trazer aqui o Reginaldo França, o pessoal do Crateús, do Atlético Cearense, do Calcaia. Inclusive agradecer o pessoal do show do esporte lá de Fortaleza, que vez por outra bota a gente em collab, a gente vai. O pessoal do Torcida Amiga também, bota em collab, a gente também traz aqui. Porque eu acho que é bacana ver essa interação para a gente aproximar todo mundo das informações das equipes, tá? Um abraço pro Dimar, também tá por aqui. Festa linda, a torcida do Crato fez, hein? Parabéns, torcida do Azulão. Emerson também tá aqui. Tony, saudade do Cristóvão, do Icasa, tempo bom. Emerson Carvalho, que jogava demais o Cristóvão, hein, Emerson? Como jogava o Cristóvão. JP deixando aqui o boa noite. São 24 pontos em jogo nessa primeira fase. Acho que com os 20 pontos, ou seja, 6 vitórias, 2 empates, acredito que dá para passar de fase. Mas tu quer querendo mais, macho? Tu tem 24, aí faz 20 pontos. Não quer dizer que não vai passar? Pelo amor de Deus. Ei, Donato, peraí, ó. Tenha calma. Ele já armou todo o plano e tem que seguir esse plano dele. Se não passar com 20 pontos, aí tá morto também, Donato. Aí, pelo amor de Deus, essa matemática sua também tá fácil para passar. Eita, resenha boa. Vamos ver aí os melhores momentos do Crato com o Guarani. Melhores momentos, principalmente pro torcedor do Crato que saiu feliz da vida lá do estádio Mirandão. Olha aí, narração do Leandro Santos. A equipe de arbitragem ali confere os últimos ajustes. Autoriza o árbitro Vitor Matheus, tem bola rolando. Já tem a bola o Azulão. Guto. Tenta o lançamento lá pela esquerda. Quem tá por ali é o Pentecostes. Protegido. Tá no jogo. Aí no jogo, capitão do time do Azulão da Princesa, o Léo Ceará. E vem o Crato, o Suquita, cortou para a perna esquerda para bater de longe. Renato Correia acompanhando o Leão, direto do Mato Grosso. Olha o Leão chegando, cobrança de escanteio, subiu de cabeça por ali. Vem chegando o time do Guarani de Juazeiro, estava adiantado o Davi. O Ceará não conseguiu ali fazer a interceptação. Mais uma vez, desce o time direita. Aí Emerson. Toca ali pertinho no Sávio Carioca. De primeiro faz o passe no Denilson. Aí Emerson. Recebeu o passe nas costas da defesa. Saiu. Josué quase chega. Já cobrou o Leão. De Elson. O pé de ferro levou a melhor o time do Guarani. Faz o lançamento na área dos Brito. Recebeu. Viu passando bem aqui na direita o Paulinho P10. Segurou. Tenta o lançamento. Afastando a defesa do Guarani. O Pentecostes. Camisa número 23 nas costas. Vem ele trazendo na perna direita. Limpou a jogada. Faz o lançamento na área. Subiu Agdon. Devolve. Renezinho dominou na perna direita. Viu passando bem o Suquita na hora da finalização. Chegou afastando a defesa. Parece ali o Guto. Faz a enfiada de bola buscando a passagem do Pentecostes. Invadiu a grande área. Lançou pra ninguém. Chegou atrasado o Agdon. O jogo não para, é movimentação lá e cá. Vem o time do Leão. Dielson vai para a linha de fundo, consegue limpar, chegou. Josué caiu para fazer a defesa. Ele assou aqui nas costas da defesa. Vai protegendo com o corpo para cima do Suquita. Leva melhor o Dudu, vai na linha de fundo, limpou, trouxe para a perna direita, bateu! Será que vai bater direto dali? Autorizada a cobrança. Vai o Davi de perna canhota, bateu direto para a linha de fundo. O Pentecostes recebe, encara ali a marcação do Ray Emerson. Pedalou, levou para a linha de fundo, invadiu a grande área, tocou atrás, Moisés. Autorizada a cobrança, vem Suquita na bola, bateu fechadinho, subiu Flávio na ponta dos dedos, segurou sem dar sobra para ninguém. Amarelou então para o Agdon, amarelou ali para Patrick. Autorizado, vem Davi na bola, faz o lançamento, subiu para cortar o Carlão. Renezinho limpou, devolveu, Thalisson vai na linha de fundo, faz o cruzamento, cruza toda a extensão da grande área.
Vai tentar evitar a saída ainda do Paulinho, não. E aponta o centro de campo, é fim de primeiro tempo, 0 para a equipe do Crato, 0 também para o time do Guarani de Juazeiro. Autoriza o árbitro Vitor Matheus, tem bola rolando para o segundo tempo de jogo de Crato e Guarani. Começando então os últimos 45 minutos de jogo. Thalisson vai na linha de fundo, faz o lançamento, passou pelo Agno, chegou o Paulinho, não conseguiu fazer a finalização. Preferiu pisar na bola, tocar, Isaú, tabelou, Paulinho P10, Isaú, enfia a bola na direita com o Suquita, vai na linha de fundo, faz o cruzamento, dominou o Renezinho, bateu em cima. Pernas viu passando bem o Sávio Carioca, são 4 contra 3, Sávio tocou de lado, Dielson sobrou, Davi recebeu, toca atrás, Josué na ponta do pé. O Denilson na bola, todo mundo na linha da grande área, autorizada a cobrança de perna canhota, vem bola na área do Josué, subiu, mandou pra fora o Eric. Do estádio Mirandão. Vem Renezinho. Manda a bola alçada na área. Carlão dá o toque de cabeça. Chega de soco por ali. O Flávio por ali é o Agno. Junto dele o Patrick. Cochilou. Apareceu o Pentecostes para roubar. Ajeitou na perna direita. Bateu prensado. Sobrou o Pentecostes. Vem de novo o Azulão. Paulinho P10. Faz o lançamento na área. Chega Renezinho. Gol! Iriaçu tem espaço, dominou, faz o lançamento na área, subiu, o Josué afastou, Dielson ajeitou na perna canhota, não conseguiu fazer a finalização no primeiro momento. Barreira, 3 homens na barreira do time do Azulão, autorizada a cobrança, Dudu faz o lançamento, tentava ali o Fernando, apenas acompanhou, o Suquita protegeu a Princesa. Ian Costa tentou passar ali pelo Eriquinho, foi ao chão, foi só no corpo ali o Eriquinho agora. Levou. Vem o Azulão, Ian Costa faz o lançamento na área, quem é que sobe por ali? Chega Flávio cortando de soco. Ele fica ali conversando o árbitro, agora sim autoriza a cobrança da falta. Vem Dudu, bola alçada na área, subiu o Carlão para cortar. Sávio Carioca pediu um toque de mão do jogador que era o Isaú. Acabou não indo na dele. Tentava o passe com o Marcos Vinícius, toca errado. Ian Costa, deixa com o Isaú. Olha o chapéu do Isaú pra cima ali do Marcos Vinícius. Daqui a pouquinho o alemão fala porque vem o Azulão da Princesa. Escanteio cobrado, subiu de cabeça. Chegou o Patrick, mandando pra linha de fundo. O torcedor fica empolgado. O Crato vai assumindo a liderança da chave. E vem bola na área. Vai tentando o Azulão. Saiu o Flávio, ele o Valtinho, melhor pro arqueiro do... Na velocidade. Evitou a saída de bola, encara a marcação do jogador do Leão, vai para a linha de fundo, limpou bem, faz o lançamento, chega Patrick jogando para escanteio. Vai ganhando ali alguns segundos, Ian colocou na frente, passou por 2, invadiu a grande área, tocou atrás, chegou afastando a defesa. Tem-se o Renezinho, trabalha, Ian Costa no meio de 3, aí o Paulista chegou por baixo ali, deu só no tornozelo de Ian Costa ali o Paulista. Começa mais atrás, Isaú tocou pertinho da Silva. No momento que aponta o centro de campo, é fim de jogo. Vitória do Azulão da Princesa, 1-0 diante da equipe do Guarani de Juazeiro. Bom, tá aí, portanto, 1-0 para o time do Guarani, num jogo muito difícil, um jogo muito pegado, difícil para a arbitragem também. Né, o Matheus Vitor, né, se não me engano o nome do árbitro, que apitou o jogo, muito catimbado. E às vezes quando você trabalha muito com um time que cativa demais, um jogador ou outro, você acaba confundindo também o árbitro. O árbitro teve que ser muito exigente em alguns momentos, mais ríspidos, mas foi realmente uma arbitragem muito complicada por conta do jogo em si, né? Mas eu acho que até o Matheus conduziu bem também esse jogo, porque foi uma partida muito difícil e a gente sente a dificuldade, principalmente do Guarani, daquele último passe, do último toque, né? O Denilson se movimentou muito no primeiro tempo, mas na hora do passe, ali, o último toque, para a bola chegar com mais qualidade no ataque, a gente sentiu essa dificuldade nas duas equipes, né? Principalmente na primeira etapa, e apesar que o time do Crato
Tem esse jogador, o Pentecoste, que se movimenta muito, corre bastante, muito agudo, o Renezinho, o Guto também foi um jogador muito importante, não viu o Guto errar um passe, tanto os passes curtos como os passes longos também, girando, alternando da direita para a esquerda. Enfim, orientando ali também os companheiros, o Guto ele atuou muito como se fosse o Lamar ali dentro de campo, né? Porque o Lamar acionava ele ia ali e falava, fulano, ó, mais atento aqui ali, então tentava ficar organizando taticamente, tecnicamente ali sobre passe e tudo mais. Então o Guto, eu acho que ele foi, assim, muito importante para essa vitória do Crato. Inclusive o Júnior da Silva, perguntando, Antônio, qual o jogador que deixou o Guarani? Inclusive o jogador que deixou o Guarani foi o Marcos Vinícius, né, que o menino deu um lençol ali, eu acho que foi o Isaú, né, acabou dando lençol, se movimentou bastante ali o Marcos Vinícius, entrou no segundo tempo, buscando, tentando, não faltou disposição no garoto Marcos Vinícius, mas foi um atleta que acabou deixando o time do Guarani. A informação que eu tive, né, conversa de bastidor, foi que houve uma reunião depois do jogo e que disseram que tinha que estar muito concentrado, estar focado, aquela questão de cobrança, né? Ó, quem quiser sair, se alguém não estiver totalmente focado e quiser sair, é só falar, não vai ter problema para liberação, enfim, tiveram esse tipo de cobrança. E aí a informação que eu recebi é que o Marcos Vinícius teria conversado com o presidente, o Zé Ivante, e disse, eu prefiro sair, né? Não estaria, enfim, alguma coisa não estaria gostando, enfim, não sei o que teria acontecido, não conversei com o jogador, mas a informação que eu tive é que ele acabou se colocando para sair e, de comum acordo, junto com a diretoria, deixa o time do Guarani. Então, Marcos Vinícius não faz mais parte da equipe do Leão do Mercado. Depois de 2 jogos, o Guarani, e ele entrou nos 2 jogos, né? Acho que no primeiro jogo ele entrou no segundo tempo também, se não me falha a memória, o Marcos Vinícius no jogo contra a equipe, não recordo com certeza. Eu acho que não, Tony. Né? Eu acho que é um jogador que, inclusive na pré-temporada, chegou a fazer gol, se movimentava bem, levava muito, era muito agudo nos contra-ataques, chegou a jogar no Maranguape, estava parte do elenco também do Maranguape campeão, se esperava bastante, mas acabou que já deixou o time do Guarani. O Guarani que espera confirmar 2 atletas para o meio da semana. Um volante e um meia. Um jogador que deve vir lá do futebol de Alagoas, né, do Coruripe, e, enfim, o outro eu não consegui captar ainda de onde vem. Mas são 2 atletas que estarão chegando à equipe do Guarani, devem ser confirmados ainda no meio da semana. Talvez amanhã já tenhamos a confirmação de algum desses 2 atletas que o Guarani está tentando contratar, reforçar o time. Então, Marcos Vinícius não faz mais parte do elenco rubro-negro, o jogador que estava do time do Guarani, tá bom? Então, o Guarani perde e folga essa rodada. A terceira rodada. O Guarani folga. O Crato já vai enfrentar o time do Cariri. E aí tem uma situação que o pessoal começou a se questionar demais. A gente sabe que o Eriquim é um certo xodó da torcida do Guarani. Tem muito torcedor que durante a transmissão estava pedindo o Eriquim como titular, que queria o Eriquim. E quando o Eriquim entrou no lugar do Ray Emerson, que é o lateral direito, né? E aí deu a impressão que ele estaria jogando como uma espécie de lateral. E isso acabou irritando demais os jogadores, os torcedores do time do Guarani. O João Marcelo esteve fazendo aí também um trabalho de cobertura ali no final do jogo, e o João Marcelo esteve pegando ali na coletiva de imprensa também a fala do técnico Danilo Brito, que a gente coloca agora para você. Olha aí. Jogos, e o que dá para ver no Guarani é que tá faltando um pouco de brilho, um pouco de alma no time. Isso foi conversado, o que é que tá acontecendo internamente? O Guarani não conseguiu render o que rende no dia a dia no treinamento. Aí para mim você definiu tudo. Falta espírito de competitividade e isso a gente não tá tendo. Uma Série B, ela tá bem claro como que é os jogos, né? E nós estamos na segunda rodada, há tempo ainda para corrigir, mas a gente precisa encarnar esse espírito de competitividade, essa disputa, né? Que eu acho que é um quesito que a gente está devendo. Você vem mudando bastante durante os jogos, durante o jogo, e não vem tendo mudanças também
dentro de campo, taticamente. Você acha que é muito mais que essa questão de espírito, alguma coisa interna, ou mais taticamente os jogadores ainda não conseguiram assimilar o que você queria? Não, até que a prova que a gente perde no detalhe, né? Agora o detalhe é um lance que vai mais, vamos dizer, não vai com tanta intensidade, não vai com tanta vontade, perde o lance, perde o duelo, e isso faz diferença. Então, se você for analisar o jogo, é um jogo equilibrado que se perde no detalhe, né? Um placar magro, um jogo disputado, mas enfim, esse detalhe está fazendo diferença, são 3 pontos. Você vai ter 15 dias para trabalhar agora para poder renovar essa equipe, essa questão desse espírito dos atletas. Sim, acredito que é uma coisa muito mais mental do que campo, do que tática, do que técnica, é muito mais mental, é conversar entre nós, é conversar e realmente ver quem quer, né? Quem não quer, quem não entender a competição, não é justo de vestir a camisa do Guarani e dar continuidade. Professor, eu queria que falasse um pouco sobre a escolha de colocar o Eriquinho como lateral na segunda etapa no lugar do Ramos. Não, na verdade a gente precisava mais força ofensiva e eu troquei um lateral por 2 extremos, para a gente ficar mais ofensivo, para a gente tentar buscar o gol. A gente estava perdendo o jogo e a questão é essa, na verdade, para ficar 2, um lado direito mais ofensivo. O importante é ter essas 2 semanas agora para tentar corrigir o que precisa ser corrigido. Sim, importante corrigir, ver a questão de vontade, de força de vontade, de entrega, né, entender a competição, porque nós já vamos para a 3ª rodada. Obrigado. Bom, tá aí, né, o João Marcelo tocando, inclusive, no assunto aí referente ao Eriquim, porque era uma questão questionada. Ele fala que o Eriquim é para ser um dos extremos, né, do time, ou seja, ele queria o Eriquim apoiando realmente, indo muito para cima, mas acabou tendo dificuldades, porque o Lamar estava atento a essas situações e tentou neutralizar essas mudanças táticas também do time do Guarani. E o Crato acabou vencendo aí pelo placar de 1-0, mas a gente observa que o Guarani vai ter muito trabalho nessas 2 semanas aí, que vai folgar uma, né, para poder vir para o próximo jogo. O próximo jogo do Guarani é o time do Barbalha, se não me falha a memória, acho que é no Inaldão, não lembro agora de cabeça, mas enfim, mas é o time do Barbalha, e a gente pode, dependendo da situação, ter um meu jogo assim, já de desespero, porque se o Barbalha perde para o time do Icasa, vamos colocar aqui, aí vai chegar o Barbalha para enfrentar o Guarani, os 2 com 1 ponto só, e podendo ver as outras equipes já se distanciando na tabela da competição. Então, como é que vai ser esse jogo, né? Então, lógico, vamos ter que aguardar essa partida entre Icasa e Barbalha, que está marcada para o próximo sábado, lá na Arena Romeirão. Mas o Guarani vai ter que trabalhar bastante para organizar a equipe, corrigir aí as falhas, porque o Guarani, a gente sente que o Guarani tem muita dificuldade, Rayana, naquela aproximação, na qualidade da bola para chegar principalmente aos seus atacantes. O mando de campo é do Barbalha, vai ser lá no Inaldão. No Inaldão, né? Isso, no sábado, dia 4. Eu acho assim, Tony, fazendo essa avaliação na primeira rodada, o Guarani, eu estava ali como setorista acompanhando, e o que eu observava, principalmente assim no início do jogo contra o Cariri, era o time assim meio, me pareceu perdido. Essa foi a minha percepção enquanto estava lá acompanhando todos os lances. Em 2 escanteios, o Paulista vem para cobrar no jogo contra o Cariri, e ele fica pedindo um posicionamento do restante dos jogadores dentro de campo ali, perguntando, é no primeiro ou no segundo, é no primeiro, em referência ao que Paulo ali da trave, ele jogava essa bola, fazia esse cruzamento, enfim. E ali, enfim, me parecia ainda não ter um entrosamento total, assim, do time, sabe? E são peças, por exemplo, o Dudu, o Eriquim, que já jogaram juntos, inclusive em outra oportunidade, no Barbalha, que eles foram colocados ali em posições mais para frente, né, para atacar, para ser mais ofensivo. O próprio Eriquim e o Dudu, que tomam cartão amarelo no jogo contra o Crato, não pareciam os atletas que a gente está acostumado a ver, né? Então, assim, parece assim que o Guarani ficou meio que perdido, assim, nesses 2 jogos, e embora o primeiro tenha saído ali 0-0, esse segundo saiu um pouquinho mais caro, porque acabou perdendo 1 ponto ou 3, né? Poderia ter vencido o jogo. Em alguns lances foi até mais ofensivo que o Crato, né? Conseguiu algumas chances ali que poderia ter aberto o placar.
enfim, mas aí segue o time entrando meio que nessa de enfrentar o Barbalha na quarta rodada, vai ter aí 15 dias para se trabalhar, para ver o que pode ser feito, consertar, buscar esse entrosamento entre os atletas nesses 15 dias. A gente sabe que a pré-temporada, para os times aqui do Cariri, ela é bem cruel, e aí buscar mesmo entrar contra o Barbalha, buscando ali essa primeira vitória dentro do campeonato e procurando vacilar o menos possível, né, nesse campeonato cearense, que é um campeonato de tiro curto, é um campeonato difícil. A gente vem pontuando isso porque a cada partida a gente vai vendo ali os times já se conhecendo, analisando, são técnicos que gostam muito de saber como brecar o time adversário, porque ver taticamente como o time se arma, e ali para contragolpear vem muito se montando também para combater isso. E aí vai ser interessante de assistir e comentar esses jogos, viu, Tony? Ah, com certeza, não tenha dúvida. Inclusive alguém chegou, eu estava olhando aqui no chat, alguém falou o seguinte, que o Marcos Vinícius teria feito a mesma coisa no Icasa. Ele acabou deixando o time do Icasa. Eu estou procurando aqui ver aqui quem foi que mandou essa... A Laura. A Laura. Laura, na verdade, esse é outro Marcos Vinícius. Esse ele estava no Quixadá, teve no Quixadá, teve no time do Maranguape. Esse aqui nunca jogou no time do Icasa. Eu lembro que tinha realmente o Marcos Vinícius no Icasa, que jogava ali, acho que de meia atacante, mas não é esse mesmo Marcos Vinícius. Aqui é um outro jogador, tá, Laura? Esse aqui não é o mesmo atleta que passou. Na verdade, esse aqui nunca nem jogou no time do Icasa, tá, minha querida Laura? Cadê aqui, rapaz? César Santana diz, o atleta João Bete precisou ser atendido depois do jogo com um curativo e ainda está no DM do Cariri. Será que foi uma valorização ou precisamos mostrar as imagens da agressão? Diz aquele na bronca para aquelas pessoas que disseram que... Tiveram pessoas, né, dizendo que tinha sido fingimento, que não pegou, que nem nada. É o que eu digo, eu não ignoro o árbitro ter dado. Eu acho que não foi a intenção do Thiaguinho de agredir, né? Não tá falando do que ocasionou, né? A gente só comentou que, pelo que a gente conhece do jogador, não foi de propósito, não foi mal intencionado. É porque o César faz esse comentário que algumas pessoas colocaram nas redes sociais que o jogador teria simulado, que, sabe, que o Icasa tenha sido prejudicado, que o jogador simulou, porque nem tocou e tal. Eu acho até que possa ter pegado sim, né? Eu não duvido isso aí. Eu acho que não houve a intenção, não foi uma situação agressiva, mas não ignoro. A imagem que eu vi rapidamente, eu teria dado cartão amarelo. Em nenhum momento eu teria, não ignoro o árbitro de ter dado vermelho. Por isso que eu disse que não acho que a arbitragem prejudicou o Icasa nesse jogo especificamente, tá? Pareceu que foi um jogo muito equilibrado ou não, diz aqui o Assis. Foi equilibrado, todos os jogos que a gente vem observando tem um certo equilíbrio em determinados momentos, ainda há necessidade de tempo para entrosamento, viu, o Assis, das equipes, todas as equipes. Deixa eu ver aqui, o Arthur Lima, é só chegar em Juazeiro que Marcos já quer sair, mas não é o mesmo Marcos, só para deixar mais claro aqui, tá? Cadê aqui? O Vanderlei, o jogador saiu porque não faz parte da panela do treinador. Perdeu um ótimo atleta, infelizmente, diz aqui o Vanderlei, que o presidente Zé Ivan tá indo com esse treinador, que não tem atitude do jogo, fora o treinador. Já estão pedindo a cabeça do Danilo Brito, rapaz. Tá na segunda rodada já estão pedindo a cabeça do treinador. Rodrigo Mesquita, jogou Sinton, ele foi embora depois do primeiro amistoso do Icasa. Ele foi problemas particulares e foi para o Pacatuba. Mas se ele veio, mas não ficou. Então ele começou a treinar e foi embora. Eu acho que não, porque não tem o registro dele no time de casa. E eu digo isso porque eu cheguei a perguntar se ele era o jogador que tinha passado no Icasa, tinha ficado no Icasa. Ele disse que não, quando chegou que eu achei parecido também com o jogador Marcos Vinícius que teve aqui no Icasa. Ele disse que não na temporada. Por isso que eu estou dizendo que não é o mesmo. Tá, Rodrigo? Por isso que eu estou falando isso aqui. Mas ele disse que não jogou oficialmente em jogo valendo. Eu lembro que eu vi um jogador chegou e não ficou no treinamento. E aí,
Por isso que eu perguntei até a ele disse que não era ele, que ele não tinha vindo para o Icasa, que seria outro. E eu lembro que teve um que chegou a ficar no Icasa por um período, chegou a jogar até na inauguração do Romeirão, um atleta que era do Icasa e que acabou jogando naquele jogo lá, que fez aquele combinado Icasa e Guarani. Guarani e Barbalha. Eu acho que o Cariri não tinha jogador na época. Mas, enfim, teve essa situação. Mas foi boa aí a informação para você, até para a gente poder pegar aqui e tentar confirmar melhor essa situação, tá? Wesley Alves, azulão da princesa, meu amor, tá dizendo aqui o Wesley Alves, tá? A gente ouviu o técnico Danilo Brito, tem torcedor aqui na bronca com o Danilo, enfim, eu acho que ainda é cedo também para você falar já em derrubar treinador, deixar o trabalho começar, porque como é que é tiro curto, a galera não perde logo a paciência. São só 2 rodadas, né, e acho que não serve ainda como avaliar como bom ou ruim, são jogos difíceis, né, são jogos assim que os treinadores mesmo, eles costumam se observar, a gente já percebeu isso, né, tanto que no jogo da primeira rodada que o Icasa estava folgando, tinha alguns jogadores na arquibancada do Icasa que estavam assistindo ao jogo, né, então são jogos que se observa muito, os técnicos olham, analisam, observam e organizam o time taticamente para enfrentar um outro, né? O André Luiz diz, primeira e segunda rodada com bons públicos nos estádios, a torcida está empolgada. O Júnior Eriquim ficar no banco para aquele ataque, dá para entender não. Banco fica na opção de lateral, dá para entender não. Tá na bronca aqui o Júnior. Esporte CDA. Esporte FC de São Julião do Piauí, na torcida pelo maior do Cariri, o Guarani de Juazeiro, tá dizendo aqui o Esporte lá do Piauí. Valeu, um abraço, a galera tá no Instagram, vem pro YouTube, tá, moçada? Chega aqui no YouTube, cadê aqui o Thalisson? Diz, o mesmo, quase foi embora na Série C de 2024 no Crato. Saiu do Icasa 2025 antes da estreia. Mas, rapaz... Pronto aí, Thales. Isso aqui, eu vou dizer que o Thales, que eu não conhecia, e ele ainda teve no Crato, Thaleson. Eita fé. Pois aí o Thales foi supervisor de todos os times aqui. Então, se tem alguém que tem certeza, é o Thaleson. Essa fonte aí não tem como... Não, aqui não tem como fugir da fonte, não. Obrigado, Thaleson, aí, pela informação. Ele disse que é o mesmo. Quase foi embora na Série C de 2024 no Crato, e saiu do Icasa em 2025, antes da estreia. Por isso que eu achei que não era o mesmo, porque eu lembro de alguém que tinha ido embora e ele disse que não era. Então, o Marcos Vinícius, foi o que aconteceu, Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, faça isso não, meu filho. A água do Cariri parece que não fez bem pra ele. Fez bem não, pois pronto. Vá do Centro-Sul pra lá agora, Marcos Vinícius, que ele ficou na bronca aqui, pessoal. Então tá bem lembrado aí, confirmado. Obrigado ao Thaleson pela informação. Ele fez pré-temporada toda no Icasa, diz aqui o JP. Torcida do Crato tá bem, parabéns. Lotamos em Barbalha e lotamos no Mirandão, diz aqui o Wesley. Ele tem acesso pelo Cariri e o Crato. Jogou Série C do Crato, é o mesmo, diz aqui o Aníbal Dantas, presidente. Pois é, rapaz. Marcos subiu com o Cariri em 2024. Eu confesso que não lembrava dele do Icasa, porque realmente ele passou eu lembrava dele no Crato. No Crato eu lembrava dele. Aí só fomos buscar ele de volta em 2024. Subiu na C com a gente no Crato. Aí, pronto. Ele fugiu e foram buscar ele. E foi fugido. Foi fugido, Aníbal? Ei, foi fugido, foi... Foi fugido, vamos pro popular. Que resenha, rapaz. Tá, essa eu não sabia, não. Que coisa, meu amigo. Eita, paz. É o andarilho, tá dizendo aqui o Assis. Rapaz, olha, vou dizer, galera. Laura, faça isso não, Laura. Oh, meu Deus do céu. Vamos ouvir o Lamar? O Lamar participou com a gente. A Laura não perdoa, viu? Vamos ouvir o Lamar, que o Lamar falou com a gente no Prorrogação. E ele estava animado, o Lamar, né, com essa vitória, a primeira que botou o Crato na liderança da tabela na competição. Olha aí. Jogo contra a equipe do Guarani. Lamar, parabéns pela vitória. Um abraço, Tony, meu centroavante alemão. Aí sabia fazer gol, aí atacava muito bem esse espaço. Meu eterno número 9. Um abraço, Leandro. Tony, a gente sabia e sabe que essa competição vai ser muito complicada. Você vê que os placares são muito apertados, jogos muito difíceis, jogos muito intensos. E nós hoje fomos, como fomos em Barbalha, brilhante taticamente. O que eu posso dizer é que a minha equipe foi taticamente perfeita, obedecendo muito o sistema tático, obedecendo o que nós
encontramos de vulnerabilidade na equipe do Guarani. Estudei muito o último jogo do Guarani, sei vídeos para os meus jogadores, trabalhamos na parte prática dentro do campo e os jogadores entregaram isso. A gente sabe que não tem ninguém ainda bem fisicamente e tecnicamente, nenhuma equipe ainda no segundo jogo está bem fisicamente ainda, nem tecnicamente. Ainda acontecem erros bobos de finalização, de passe, e o que é extremamente normal, e a gente tem que ser muito inteligente para isso, né? A partir do terceiro jogo a gente vai conseguir ter uma evolução maior. Meus jogadores estão evoluindo aos poucos, né? Hoje, pra você ter uma ideia, nas mudanças, né, colocamos o Esaú no Negrito, colocamos o Ian Costa mais uma vez, e conseguimos ter um jogo mais rápido, um jogo de posse no setor ofensivo, né, que é importante. A gente teve muita posse no primeiro tempo no setor defensivo, mas o importante nas mudanças foi realmente essa posse no setor ofensivo, entre as duas linhas da equipe do Guarani, com o René participando muito mais entre linhas depois da entrada do Esaú. O Ian Costa, eu coloquei o Ian Costa para explorar as substituições que o Guarani fez, que era colocar o Eriquinho, o Marco Vinícius desse lado aqui direito. Então, repito, o time foi cirúrgico, foi perfeito taticamente, e o resultado é uma vitória que nos dá liderança, 2 jogos sem tomar gols. Isso é muito importante para que a gente continue evoluindo. Esse time tem muito para dar ainda, esse time tem muito para render, jogadores ainda vão render muito mais, e a gente conseguir, dentro dessa competição muito difícil, conquistar pontos fora de casa e manter o equilíbrio dentro de casa com vitória. Inclusive, a gente vem escutando alguns torcedores perguntando por que é que o Valtinho não é titular desse time, e o Esaú, e a gente sente, né, o torcedor meio impaciente em alguns momentos do jogo. São jogadores que você vem observando, de repente pode virar titular. Como é que você pensa em trabalhar esses 2 atletas diante dessa impaciência da torcida, que é passional, a gente sabe que vai muito com o coração, Lamar? Mas que bom, né? A torcida está vendo o que nós estamos vendo, né? Jogadores extremamente importantes dentro da competição, jogadores de grupo, Tony, jogadores que não estão na onzena titular nesse momento, mas incentivam e apoiam quem está jogando. O nosso dia a dia tem sido perfeito, não só o Esaú e o Valtinho, mas o Ian Costa está disputando posição, o Thalisson está disputando posição, o zagueiro. Enfim, o nível técnico está muito alto, por isso a gente tem feito essas escolhas para esse momento. Você vê que o Da Silva foi titular em Barbalha e foi muito bem. Nesse jogo daqui, o Da Silva já foi banco e o Guto foi titular. O Guto tinha seguido reserva. E é uma evolução, a gente tem que respeitar os processos. O Valtinho e o Esaú tiveram problemas em físico na pré-temporada, passaram 4 ou 5 dias sem treinar, com isso perderam um pouco espaço. Mas que bom que a gente está tendo essa dor de cabeça boa, e a gente vai trabalhar mais ainda para que a gente possa, dentro dos treinamentos do adversário que a gente vai enfrentar, a gente fazer as mudanças ou entrar com uma zena que a gente respeite características do jogador, time que nós vamos enfrentar, para que a gente consiga manter esse padrão. E o chat sempre é muito movimentado, com o pessoal pedindo Pedrian. Como é que você está trabalhando o Pedrian? Inclusive essa pressão toda aí que a torcida quer o Pedrian, quer o garoto jogando. Nós também queremos. Se você lembrar, Tony, ano passado, o filho do Cristóvão de Barbalha, com 16 anos, eu coloquei para jogar. Júlio César, mas no momento certo, ele entrou, fez um baita de um gol. E o Pedrian, a gente tem que trabalhar esses garotos aos poucos, né? Um jogo duro, difícil desse, como foi o jogo de Barbalha, ainda não é o momento. Mas nós estamos trabalhando a cabeça desse garoto, a parte técnica, e na hora certa ele vai entrar. Eu não tenho dúvidas que vai ser um grande jogador daqui a um futuro bem próximo. Mas tudo é respeitando o processo, a gente tem que respeitar. O treinador, ele vai fazer escolhas, né? A gente vai agradar alguém, vai desagradar alguém, mas a gente está aqui para isso, para tomar decisões. Então, aqui, obrigado, parabéns pela vitória. E agora tem o Cariri, né? Próximo jogo agora, o Cariri. Já estudou muito esse adversário, Negranil? Não. Hoje é comemorar os 3 pontos, amanhã colocar o Cariri em prática. Hoje é comemorar, como nós celebramos o ponto do Barbalha, comemoramos muito um ponto em Barbalha, e no outro dia trabalhamos o Guarani. Hoje nós vamos celebrar os 3 pontos, a partir de amanhã a gente trabalha a equipe do Cariri. Como eu falei, a gente vai respeitando os processos, tem que comemorar cada ponto. Então tá de parabéns a minha equipe, meus jogadores foram muito guerreiros, foram muito obedientes, e a gente dá de presente essa torcida, e esses 3 pontos foram o mais importantes. Tá, ok, obrigado, parabéns aí o Lamar, o técnico da equipe, comemorando bastante esses 3 pontos, o Crato, que é líder. Acabou ouvindo aí, falando, né, de forma muito didática também sobre o Pedrian, que o pessoal estava procurando muito, pedindo muito Pedrian. Agora, Lamar, vou dizer uma coisa aqui a você, porque você estava muito concentrado no jogo.
Porque a Núbia, o que ela gritou, bota o Isaú, Lama, bota o Isaú. Eita, mina, a Núbia ontem... Tá, eu vi a Núbia agora ter um xodó. Isaú é o xodó da Núbia, Rayane, hein? Pediu, gritou lá e o torcedor... Clamou, fez de tudo. O torcedor já estava pedindo, ela foi e acompanhou também. Enfim, acho que o torcedor quer muito... A pressão da Núbia é fogo, viu, meu amigo? Quer muito ver o Isaú ali como titular. Núbia, eu quero entrevistar você, Núbia. Vem aqui no replay. Eu vou até onde você... Me diga onde é que eu vou, Núbia. O tanto de pique vai ter que botar. A Núbia é um negócio sério. Quando ela viu a Brosme, foi uma resenha grande. Rapaz, aqui o negócio é sério, viu? O internauta aqui. Laura, eu tenho que lhe pedir desculpas, Laura. Ele saiu eu fui dizer que não, Laura. Laura, pois nós já temos fotos, Laura, do Marcos Vinícius com a camisa do Icasa. Olha ele aí treinando na camisa do Icasa, rapaz. Olha aí o Marcos Vinícius. Tony Souza, tu sabe de nada, Tony Souza. Ó o Marcos Vinícius aí, só que ele não tá com o bigodinho, não. Ó o Lucas Henrique, que tá hoje lá no Cariri, o pessoal chamava de Luquinhas, né? Aí o João Vitor, do lado de cá, o Juliano, do lado de lá, né? E aí o Marcos Vinícius, sentadinho. Ele tá com a cara de que não tava gostando muito, não. Não tá com a cara de que não tava gostando? Nem aqui. Nem dos registros, né? O Lamar ali, ó. Rapaz, ó, Evilton lá atrás. E ele dizia assim, algo não me cheira bem. Aí eu pegou e disse, vou pegar o beco. E pegou. Pegou o beco. Laura, minha querida, obrigado. Você, Laura. Vou botar você para ser repórter do Replay, investigativa. A Laura trouxe a informação e aí a gente já tem as fotos. Eu não vou dizer quem mandou as fotos, não, porque fonte não se entrega. Mas esse replay é fogo, minha galera já chega mostrando. Contra prints não há argumentos. Contra prints não há argumentos. Segundo a filósofa Rayana Lucas. Tá aí, o Marcos Vinícius é o mesmo que teve no Icasa. Pegou o beco, o mesmo que teve no Cariri. Aí no Cariri ele foi campeão, vice-campeão, subiu. E no Crato também teve lá no Crato o Marcos Vinícius, e aí para provar que ele é o mesmo que teve no Icasa, que a nossa querida Laura disse, e eu fui dizer que não era. Você tá certo, Laura. Esse Guarani tem que melhorar muito para ficar ruim, time horrível. Acho que não sobe 2 times do Cariri, não, Tony. Tá dizendo aqui a Laura. Laura é mais pesada. Calma, Laura, tá só começando o campeonato. A coisa vai melhorar, os times vão se entrosar, a coisa vai ficar bonita, viu, Laura? O Aníbal Dantas Júnior, presidente, queria destacar a grande presença de mulheres e crianças no estádio Mirandão. Motivo de felicidade e orgulho. Estádio é lugar de família e não de briga. Concordo plenamente, Aníbal, concordo plenamente. Tava bonito, a festa linda que fez a torcida do Crato. A gente colocou imagens no stories lá do replay e eu vou colocar depois lá no feed também. Eu acho que a gente tem que deixar marcado também no feed a festa que foi feita pela torcida do Crato no estádio Mirandão. Foi muito bacana, muito mesmo, viu? Um abraço pro Piá, que tava com Quirino e com Barroada, lá em Barbalha, lá na Fedalg, lá, trabalhando, e eu vindo aqui, acompanhando aqui o replay. Um abraço. Plácido Ângeles também tá por aqui, um abraço para você, meu querido. Rapaz, estou para trazer o Plácido aqui, que o Plácido é resenha, viu? Rafael Ferreira também deixando aqui o boa noite dele, um abraço. Vem pro YouTube, estamos aqui terminando o programa, mas vai dar tempo legal aqui para você participar. Deixa eu falar aqui do futebol feminino. Nós tivemos o R4 vencendo a equipe do União do Rio Grande do Norte pela primeira rodada da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. A Thalita marcou o gol, a gente não conseguiu o gol das imagens do gol da Thalita, mas eu tenho da Chayenne pegando o pênalti. E a Chayenne, olha só que coisa curiosa, Rayane. A Chayenne, ela quebrou o nariz durante a semana, quis ir para o jogo, foi pro jogo, pegou o pênalti e garantiu a vitória do R4 na primeira rodada do Brasileiro Feminino da Série A3. O jogo foi no Inaldão, no sábado à noite. Quando eu saí do Romeirão, fui lá no Inaldão, ainda encontrei as meninas por lá e a gente entrevistou a Chayenne, goleira. Não tem conversa. O nariz tá quebrado. Não vou estar cheirando bola, eu vou defender. Foi lá e defendeu. Chayenne, minha querida, fala com a gente. Acabou defendendo o pênalti. Como foi esse momento na hora da penalidade ali, Chay?
Foi um momento muito feliz, né, para mim e para todo mundo que torce pro R4, que estava aqui presente. Foi uma semana de muito trabalho, um mês, na verdade, uma pré-temporada de muito trabalho para a gente conseguir sair com a vitória hoje na estreia. Para mim foi muito importante, porque há 4 dias eu tive uma infelicidade de quebrar o nariz, mas isso não foi motivo para baixar a cabeça, muito pelo contrário, isso me deu mais motivação de estar aqui, de ajudar o time, e eu estou muito feliz por ter conseguido defender e dar essa vitória aí na estreia do Brasileiro para a gente. Ou seja, aquela ansiedade da estreia fica para trás, agora é mais confiança para o resto do campeonato. Com certeza, vamos continuar o trabalho, né? Vamos treinar para a gente conseguir fazer um bom campeonato. Foi muito importante essa vitória para dar confiança ao time, para deixar a gente na luta aí para o acesso e que a gente continue nessa luta. Que continue nessa luta, a gente tá na torcida aqui por vocês, tá bom, meninas? Valeu, Chayenne. Vamos mostrar o pênalti da Chayenne? Chayenne defendeu o pênalti, rapaz, da jogadora do União do Rio Grande do Norte, e é uma equipe boa. O R4 já enfrentou o União do Rio Grande do Norte em outra oportunidade e foi eliminada naquele jogo de mata-mata, né? O time empatou jogando aqui no Inaldão na outra vez e acabou perdendo jogando no Rio Grande do Norte. E agora não, no Inaldão a Chayenne estava, olha aí, a jogadora do União, bateu lá no cantinho, a Chayenne foi lá, como um gato, uma gata, né, melhor dizendo, pulou lá, me deu cata e defendeu o pênalti para o time do R4, garantindo a vitória das Águias Juazeirenses, 1-0, as meninas que jogam agora contra a equipe do Misto da Paraíba, lá em João Pessoa. Serão 2 jogos fora, para depois voltarem a jogar aqui na região do Cariri. O R4, que já sabe que vai enfrentar na Copa do Brasil. Além de estar jogando a Série A3 do Brasileiro, vai jogar também a Copa do Brasil e vai enfrentar o Criciúma. As meninas do Criciúma de Santa Catarina, time tradicional do futebol brasileiro, Criciúma, time grande lá em Santa Catarina. E aí vai ser a adversária da equipe do R4. Ronaldo Gelim estava numa felicidade grande, rapaz, lá no Inaldão. Soube que está querendo a Thaís Ferrer. Fez uma proposta para a Thaís Ferrer ficar no R4 no Brasileiro da Série A3. Se conseguir, vai ser um baita reforço para o R4 se conseguirem levar a Thaís Ferrer para lá, para o Brasileirão da Série A3, tá? Deixa eu trazer aqui, parabéns ao R4, vamos estar acompanhando e na torcida aí para as meninas, para as Águias Juazeirenses. E eu acho que é uma chance boa, né? Porque as meninas estão reforçando. Se o Fortaleza agora, tá um caminho mais tranquilo para tentar buscar um título inédito estadual. Já pensou? Primeiro campeão cearense do interior, quem é? R4. No feminino, mas é campeão cearense. Não, Rayana? Já pensou? É um bom, e as meninas são aguerridas, né, Tony? A gente sabe das dificuldades, mas elas estão ali firmes e fortes. Jogo ali da Copa do Brasil, dia 29 de abril, então vai todo mundo aí ficar na torcida aí para quem sabe passar de fase. Não consegui ainda acompanhar ali como vai funcionar a questão de premiação, se é da mesma forma que no masculino, né? Inclusive houve aí uma discussão ao longo da semana sobre esses investimentos que são feitos de forma, né, há uma disparidade ali, diferença de investimentos, inclusive nas premiações também, mas aí tomara que as meninas consigam fazer uma boa jornada aí, não só na Série A3, mas também na Copa do Brasil. E o Aníbal está dizendo, estou na torcida do R4, torço muito para que consigam esse acesso e poderemos ter mais times cearenses no Brasileiro Feminino. Pode ter mais times cearenses, Brasileiro Feminino, tá querendo dizer que o Crato vai chegar mais forte, né, presidente? Tomara, torço demais que a gente tenha mais times e, por que não, aqui do interior, aqui da região do Cariri, seria excelente para o nosso futebol. Boa sorte aí às meninas do R4, Angelinho, Lili, a turma toda que está lá nesse trabalho bacana no R4, tá? Laura Pereira, rapaz, vamos parabenizar o trabalho do Celso Pontes. O Icasa está merecendo esse ano a primeira divisão, não tem graça sem o Icasa. Vamos colocar a Federação Cearense, porque toda vez vocês roubam o Verdão, parece que tem medo. Mas, homem, Laura, deixa de ser desse jeito, Laura. Laura fica na bronca aqui, rapaz. Laura vai logo na jugular, assim. Pois rapaz, a Laura vai logo pra cima. Eu acho, inclusive, Laura, eu acho que o Celso está fazendo um bom trabalho, né? E uma coisa que o Icasa
Em casa não, os times caririenses têm que se profissionalizar também nas suas diretorias. As diretorias têm que buscarem uma profissionalização. Às vezes a gente reclama muito, né? Assim, a gente joga muita culpa na federação, mas os nossos dirigentes às vezes dão umas bobeirazinhas que não existe, né? Tem que ter muito planejamento, tem que saber trabalhar, tem que organizar. A gente quer a profissionalização maior dos nossos clubes, dos jogadores, né? Eu acho que a gente também tem que buscar a profissionalização nos dirigentes, né? Todo mundo tem que se profissionalizar para fazer a coisa andar e fortalecer o nosso futebol, o futebol cearense. O futebol cearense não é só Ceará e Fortaleza. Então, que os dirigentes ajudem também, se organizem, porque é preciso demais, tá bom? É minha opinião, tá, gente? Rodrigo Mesquita diz: Tony, já ouviu dizer que Edson Cariús quer jogar no Icasa? O Edson Cariús hoje está no 15 de Piracicaba. O Icasa fez uma proposta para o Edson Cariús. O Edson Cariús já chegou a treinar no Icasa, não ficou. No começo de carreira, o Edson Cariús tinha uma peneirada no Icasa para o Sub-20. E o Edson mentiu a idade para poder passar. Quando ele passou, e na época o técnico era o Raimundo Wagner, o Raimundinho, aí ele disse: minha idade realmente extrapolou e eu não tenho idade. O Raimundinho, na época, no Icasa, esperou, pediu para ele esperar, ele ficou, para que esperasse uma competição para ele ter chance, né? Acabou que isso não aconteceu, ele voltou para Cariús. Lá o Washington foi trabalhar no Iguatu e lembrou, porque o Washington era o auxiliar do Raimundinho naquela época, e lembrou do Edson Cariús, perguntou por lá, disseram que conheceram, né, pelas características que o Washington falou, e aí levou ele para o Iguatu. Quando o Washington veio para o Barbalha em 2013, ele veio para o Barbalha, era o reserva, inclusive, imediato do Juranilson naquela ocasião. Só que toda vez que ele entrava muito bem, e aí no Barbalha ele acabou aparecendo, fez gol do título da Fares Lopes, foi importante no vice-campeonato da Série C daquele ano, marcou 4 gols no jogo contra o Maranguape, e aí depois ninguém segurou mais o Edson Cariús. Então o Edson Cariús já tentou jogar no Icasa lá atrás, e ele tinha o interesse também de jogar no Icasa este ano, mas acabou que não houve um acerto na questão financeira. Ele queria inclusive ficar por aqui, eu tive informação, porque ele tem um projeto em Cariús, um projeto social, e ele queria estar perto, tá? Mas acabou que não houve a situação. Hoje o patamar do Edson Cariús é outro, bem diferente. Está lá no 15 de Piracicaba. Para mim seria uma excelente contratação o Edson Cariús para o Icasa. Seria demais, né? Mas quem sabe no futuro ele não venha vestir a camisa do Verdão do Cariri, tá? Crato feminino em breve com novidades, diz aqui o presidente Aníbal Dantas, tá? A galera da Crato Chopp também tá por aqui, Matheus Pepeu, a galera da Fúria Casiana, comando, tem alguma coisa, eu perdi aqui nas mensagens, também acompanhando, dizendo alô pro Verdão, um abraço a galera aí da Fúria Casiana também, tá ok? Rodrigo, sou casiano, mas admiro muito o Aníbal, muito visionário, parabéns, tá dizendo aqui, realmente um trabalho bacana aí que o Aníbal Dantas Júnior vem fazendo à frente lá do Crato Esporte Clube. Bom, eu acho que o que a gente tinha reservado por hoje é só, muita coisa, aliás, diz passagem. Deixa eu só trazer uma informação que foi curiosa, engraçada. O João Marcelo, aquele que passou na base do Atlético Mineiro, estava no Sport de Patos, veio para o Guarani, foi anunciado o Guarani, veio para o Juazeiro, passou 2 dias em Juazeiro, de repente deu 9 da noite, esse cara, que foi aí? Ele estava ajeitando as coisas, pessoal, um abraço, tô pegando o beco e tal, foi embora. Eu entrei em contato com o João Marcelo naquela ocasião, ele disse, não, estou indo embora porque essa é minha proposta melhor. Ele não quis dizer, perguntei, ele não quis dizer na época para onde ia, né? Entrevistei o Danilo Brito sobre isso, Danilo Brito demonstrou chateação, que ele estava mal orientado, mal assessorado, enfim. O fato é que o rapaz saiu no bid sexta-feira, no Guarani, de Sobral. E a galera não teve nem atenção. Ele saiu no bid do Guarani de Sobral com a camisa do Guarani de Juazeiro. Que beleza, hein? Uma maravilha. Saiu com a camisa do Guarani de Juazeiro. Aí foi resenha, rapaz. Inclusive a divulgação nos blogs lá da região norte também, tá? Ele com a camisa do Guarani de Juazeiro. Que ele veio e não ficou. Veio, chegou aqui. Não sei nem se deu para conhecer o Padre Cícero, rapaz. Mas foi embora o João Marcelo e acho que já participou do jogo de estreia
do Guarani de Sobral, que empatou com o Atlético Cearense, placar de 2-2. Então, é uma resenha. Aí o Rodrigo disse, ele aprendeu com o Marcos Vinícius. Essa galera não perdoa, rapaz. Pensei que era João Marcelo, jornalista, que estava sendo anunciado em um clube. Esse é do replay, viu? Não vai atrapalhar o rapaz. Deixa o João Marcelo no replay. Atrapalha o lance aqui. Não, deixa, João Marcelo com o replay, deixa não. o Marcelo do replay. Esse não foge, não, viu? Deixa ele aqui com a gente, que tá bom demais. Mas é uma resenha, rapaz. Aí o cara veio pro Guarani de Juazeiro, não ficou. Foi pro Guarani de Sobral, anunciado com a camisa do Guarani de Juazeiro. Tem coisa que só acontece no futebol cearense. É bom demais, é muito massa. Rayana, obrigado pelo carinho, pela presença. Segunda-feira eu quero você aqui de novo, Rayana. Eu que agradeço, é sempre bom a resenha, a gente falar sobre, fazer essas análises aí. A gente sabe que esperamos muito por esse momento de ter esse frisson aí dos jogos, que a gente estava muito nessa expectativa, e é sempre bom, e eu agradeço demais pelas oportunidades. Sempre muito bom demais. Pessoal, você está querendo fazer aí um programa gravado, um podcast, um ao vivo, está querendo dispor aqui do estúdio do Fubá? Então aproveita, que é do Fubá Estúdio. Você pode entrar em contato através do Instagram, Fubá Estúdio, ou então você manda mensagem para o Jimmy Macedo, J-I-M-M-Y Macedo, tudo junto, e você vai disponibilizar esse espaço bacana, com ótimos equipamentos. Jimmy Macedo aqui, pessoal, muito competente, o Jimmy, o Lucas, a Alice, enfim, profissionais extremamente competentes. Estou muito satisfeito, então fique à vontade, você também, para fazer parte, tá bom? Daqui do estúdio, do espaço Fubá Estúdio, tá certo? O Alisson diz, loucura, esse negócio de camisa no bid, dá cada BO, nem me fale, o Thales, nem me fale, a resenha é grande demais, tá? Galera, a qualquer momento a gente traz uma nova postagem no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook. A gente tem uma entrevista muito bacana, que a gente não colocou aqui hoje, mas vamos botar amanhã no Instagram, com a Michele Safatelli, eu acho que é Safatelli, ou é Safatali, uma coisa assim. Ela é de Goiás. A Michele apitou o jogo aqui do R4 com a equipe do União do Rio Grande do Norte, e no jogo do Crato ela foi a quarta árbitra da partida. Muito competente, diga-se passagem, e a gente descobriu que tem muitas árbitras de outros estados que estão tendo o futebol cearense como vitrine e estão tendo espaço através da Federação Cearense de Futebol. Achei muito legal. Safatli, obrigado, Thaleson. A Michele Safatli, que é lá de Goiás, tá bom? Então amanhã a gente vai estar colocando essa entrevista super legal com a Michele no replay, tá bom? E a gente vai ter essa entrevista com o Emílio Bernardo, com o Lúcio Valença, goleiro que já está pensando no time de casa, goleiro da equipe do Barbalha, e a gente vai estar trazendo e repercutindo muita coisa bacana também nas nossas redes sociais, tá? Uma semana abençoada para você. Amanhã é feriado em Juazeiro do Norte, data de nascimento do padre Cícero Romão Batista, e dia 25 é o dia da data magna, né? Nós vamos já para ali para cortar o bolo. Cortar o bolo lá no... Aí tomar um caldozinho. Eu não vou poder ir, rapaz. Mas me represente, por favor, tá bom, Rayana? E dia 25 é a carta magna, né? O estado do Ceará, muita gente, para quem não sabe, foi o primeiro estado a libertar os escravos no Brasil, antes mesmo da Lei Áurea. Isso aconteceu lá em Redenção, né? Isso. Município de Redenção, aqui no estado do Ceará. Então, a Carta Magna, que é um marco muito positivo da história do Ceará, então é feriado estadual. Então, dia 24 em Juazeiro do Norte, dia 25, feriado estadual, tá bom? Caldo da Naí, tá? Você já tá indo pra lá. Tô indo comer o bolo. Separa o meu bolo que eu tô muito satisfeito, viu, Thales? Trouxe a Tapaué na bolsa. A Tapaué, é o novo. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, pela atenção. A semana abençoada. E a qualquer momento a gente volta nas nossas redes sociais. Acesse também lá, www.replay.tv.br. E lembre-se, no fim de semana tem futebol, tem Série B, a gente acompanhando tudo, e tem o programa Prorrogação, tá bom? Contando sempre com convidados especiais. Uma semana abençoada, que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.